Eu nasci com uma visão normal, mas quando eu estava com 5 anos de idade, eu tive uma meningite. E eu fiquei um tempo internada, não tive muita sequela grave, mas desenvolvi um problema de visão. Na época eu tinha estrabismo, então os meus olhos desviavam. E eu tinha também astigmatismo, hipermetropia. Ele chega na cidade e tem um cego de nascença naquela cidade. E aí os discípulos perguntam pra ele: "Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele ficasse cego?" E Jesus fala assim: "Ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele." Olha que lindo. Nem tudo é culpa nossa. O óculos não trabalha na causa e aí nós não somos ensinados a ter bons hábitos visuais. A gente acaba forçando sem saber. Fica no celular, não dorme direito, não come direito, tem alimentação também que é péssima, não vai pro sol, enfim. Então a gente vai piorando. Então nem é o fato de, eu vou usar o tempo inteiro ou não vou usar nunca. O fato é de você cuidar da causa do problema. E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast de hoje. Convido você que está aqui comigo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho, inscrever-se, porque muita gente passa por aqui pelo Espiritualmente Podcast, assiste os programas e não se inscreve. Então, vem aqui e se inscreva. E também você vai ter um sininho que vai aparecer do ladinho. Você clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar e você ficar por dentro de tudo o que o Espiritualmente Podcast tem para você, tá bom? Então, vem aqui já, compartilha também para mais e mais pessoas. Você já sabe quem é a nossa convidada de hoje, vou apresentar ela. Vamos iniciar o nosso programa de hoje em breve com a nossa convidada. Mas antes eu quero lembrar você acerca da nossa viagem para Israel no ano de 2025 com o professor Luiz Saião, onde nós vamos estar lá tendo a experiência em ver a Bíblia, como o professor diz, em 3D, né? Uma experiência pessoal onde você vai ver, vai ouvir, vai tocar, vai ter essa experiência. Se Deus quiser, até lá as coisas vão estar normalizadas diante de todo esse cenário que nós estamos vendo aí, que tem acontecido recentemente. Mas Deus está no controle de tudo isso, cuidando de tudo e de todos, e a gente sabe que se for da vontade de Deus, eu, você e todos que já estão inscritos aí para viagem, que já estão pesquisando, estarão lá junto com a gente, tá bom? Então, aponta aí o seu celular, se você está acompanhando pela televisão, para esse QR Code que está na tela, tá bom? Então, se você está acompanhando pela televisão, aponta aí para o QR Code, vai abrir o site, você vai conversar com o pessoal da Bíblios Viagens. Se você está acompanhando pelo celular, no link aí da descrição desse vídeo você encontra o link para você ter maiores informações, para saber tudo sobre o aéreo, sobre o terrestre, sobre os hotéis, os lugares que serão visitados no dia da viagem, tá bom? Então corre lá e saiba mais. Bom, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, então. O nome dela é Tatiana Capanema. É pastora da Igreja Comunhão com Cristo e ministra de louvor. Também é formada em terapia ocupacional com especialização e mestrado na área da saúde visual e educação especial. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço o convite. Sou super honrada em vir aqui falar de saúde à luz da Bíblia. Obrigada mesmo pelo convite. Muito que bom. Deus realmente possa guiar as nossas palavras aqui hoje. Amém, que assim seja. Bom, deixa eu começar já falando acerca aqui já, inclusive, da sua apresentação. A gente quer te conhecer um pouquinho, mas eu fiquei bem curioso acerca daquilo que na sua apresentação fala sobre a sua especialização em saúde visual. Sim. Como assim saúde visual? Como que se explica isso? Essa história começa quando eu tinha 5 anos de idade, Fala Douglas, por mais. incrível que pareça. Eu nasci com uma visão normal, mas quando eu estava com 5 anos de idade, eu tive uma meningite. Tá. E eu fiquei um tempo internada, não tive muita sequela grave, mas desenvolvi um problema de visão. Na época eu tinha estrabismo, então os meus olhos desviavam. E eu tinha também astigmatismo, hipermetropia. E fui crescendo com um óculos fundo de garrafa e tive que usar tampão também. Tive que colocava de manhã e tirava só à noite quando ia dormir. Então, cresci com aquela dificuldade visual, dificuldade ali na sala de aula também. Adolescente, tinha muitas dores de cabeça, enxaquecas terríveis. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, já no final da adolescência, início da fase adulta, eu não conseguia ficar na luz do sol, tinha muita sensibilidade à luz.
E não conseguia ficar lá dentro da sala de aula, tinha que voltar para casa, ficar num quarto escuro, passar dor de cabeça. Ainda tinha suspeita de glaucoma por causa do meu avô, enfim. Eu cresci nesse contexto de dificuldade de visão que muita gente tem, né? Mais de 35 milhões de pessoas têm problemas de visão, então só no Brasil. E na faculdade, na Universidade Federal de São Carlos, eu conheci um método de exercícios visuais. Um ucraniano estava lá palestrando, eu falei, bom, eu vou ver o que é, porque eu também tenho uma dificuldade visual. E logo que eu comecei a entender, eu sempre fui muito pesquisadora, eu fiz minha especialização, fiz o meu mestrado, publiquei livros, enfim, para mim era um pouco difícil de entender como é que alguém poderia melhorar a visão fazendo exercícios, ginástica visual. E eu comecei a estudar, publiquei artigos científicos na faculdade, comecei a atender pessoas com relação a isso. Então, fiz a minha especialização toda voltada para a saúde visual e educação especial, porque eu ajudava crianças com dificuldade de visão a se adaptar na sala de aula, por meio de equipamentos, por meio de exercícios, enfim. Descobri esse método, comecei a atender pessoas. Primeiro atendi na universidade, no hospital, fazia os atendimentos para a saúde pública. E depois comecei a atender pessoas no meu consultório. E nesse meio tempo, comecei a divulgar na internet pessoas que conseguiam melhorar de glaucoma, diminuir grau dos óculos, como eu consegui, né? Eu não tenho mais desvio nos olhos, eu tenho uma boa visão de perto, de longe, não tenho mais nenhuma sensibilidade à luz, nenhuma dor de cabeça. E isso se tornou uma missão profissional para mim. Mal sabia eu que Deus estava me conduzindo a falar sobre saúde, ajudar a qualidade de vida das pessoas desde aquela época. E nesse contexto aí que eu comecei a entender saúde à luz da Bíblia. Depois que eu já tinha ajudado. Nessa época, quando eu encontrei Jesus, né? Porque Jesus encontra sempre a gente que tem que dar esse passo. Quando eu me abri para Jesus, nós já estávamos com mais de 30 mil alunos nos nossos programas de saúde natural e visual no mundo todo. E falando de saúde, foi quando Deus me encontrou e falou assim, peraí, Tati, eu quero te ensinar o que é a verdadeira saúde, que é a saúde do reino. Olha, que interessante. E aí eu tô aqui, depois eu vou mostrar para vocês, eu tô com o livro dela aqui, onde fala sobre justamente o tema que ela acabou de mencionar, saúde do reino. E a gente vai ouvir um pouquinho aí dos 12 princípios bíblicos para a gente viver essa vida plenamente saudável, né? Agora, como que foi esse seu processo de conversão? Como que você foi encontrada aí pelo Senhor? Isso foi no ano de 2017. Eu cresci numa família cristã, mas que também não era uma frequentadora assídua da igreja evangélica. Então, eu acreditava em Deus. Nessa altura, eu achava que eu tinha um super relacionamento com Deus, mas não tinha, né? E estudava muito, trabalhava muito, né? Eu cresci nesse ambiente um pouco hostil por conta das minhas dificuldades. Então, eu creio que eu fui criando uma casca, uma resistência, uma autossuficiência, aquela coisa da mulher que pode tudo, pesquisa tudo, sabe tudo, faz tudo acontecer. Então, nessa época, em 2017, como eu já estava consolidada como uma profissional de saúde, de sucesso, tinha muitos alunos, eu creio que eu cheguei num ponto em que o Senhor falou assim, agora eu quero que você venha para mim. Chega de brincar, Tati, nessa terra. Eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Em 2017, eu adoeci. Eu estava com a minha saúde, assim, nos níveis de exame clínicos, perfeita. Eu ia aos médicos e nada era encontrado. Só que eu desenvolvi uma alergia alimentar completamente inexplicável pela medicina tradicional. Eu não conseguia comer sem ficar completamente anasalada. E começava a tossir. Às vezes acordava de madrugada achando que ia morrer, de tanto engasgava, parecia que ia vomitar. Não conseguia respirar mais pelo nariz depois de alguns meses, porque realmente tudo ficou completamente entupido. Eu ganhei mais de 10 quilos em 2, 3 meses. Estava completamente inflamada, cansada, cabelo caía, irritada. Parecia que estava com uma gripe muito forte o tempo inteiro. E no começo foi assim que eu imaginei que era essa situação. Falei, deve ser uma gripe. A gripe não passou num mês, não passou no outro mês. 3 meses, 4 meses... 6 meses, 8 meses, 1 ano. 1 ano buscando tratamentos dos mais variados possíveis. Fui para médico tradicional, fiz medicina natural, até o fio do cabelo mandei para analisar, sabe aquelas coisas que a gente faz procurando cura?
E estava nessa busca e já estava, assim, completamente desanimada, porque nada que eu fazia melhorava, já tinha tentado de tudo. E chegou numa situação que eu não podia sentar à mesa com a minha família, porque eu não poderia comer aquelas comidas, eu só conseguia comer alguns legumes e algumas verduras. E continuava engordando, continuava anasalando, enfim. 1 ano sofrendo isso, você realmente fica fora do seu ciclo social. Então, eu lembro que eu chorava, porque tinha aquela cuscuz da família, tinha, vamos reunir a mesa. E eu falava, não posso. E eu chorava. Isso estava me prejudicando muito na vida social, no trabalho, enfim, nas relações. Até que um dia, meu sábio marido virou para mim e falou assim, Tati, o que eu acredito que está acontecendo com você não é só no âmbito físico, mas também é no âmbito espiritual. E na época, eu pensei assim, eu falei, tá viajando. Tô aqui, sou bem, sou uma pessoa boa, não faço mal pra ninguém. O que tá acontecendo comigo? Não faz muito sentido. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, já tentei de tudo. Na época, acreditava em Deus, mas não era convertida, não me considero convertida nessa época. Um casal de amigos nossos convidou a gente para ir para um retiro de 3 dias. E aí eu falei, o que nós vamos fazer nesse retiro? Não, vai ter palavra, vai ter louvor. E eu não estava entendendo muito bem, mas falei, vamos, né? Cheguei naquele local do retiro, eu lembro que a gente pegou um voo, andou com uma van, chegou de noite, eu cheguei no local assim e eu queria ir embora, queria sair correndo. Falei, não vou ficar aqui, não é pra mim isso. Só não fui embora porque tinha que pegar um ônibus, voltar, enfim. A logística não permitia. Não permitiu. Aquela resistência, né? E aí passei a primeira noite ali, quando me levantei no dia seguinte, foi o primeiro dia de ministração. E aí, logo na primeira ministração, eu lembro que a pastora falava muito de paternidade, de nós sermos filhos, filhas de Deus, amados por Deus, né? Então, daquela resistência da noite anterior, eu sempre que nos primeiros minutos eu já estava chorando, já estava num dos colos da facilitadora, já tinha sido tocada por aquilo, né? Então, fiquei 3 dias naquele retiro. Então, naqueles 3 dias, eu digo que Deus fez um intensivão comigo ali. Eu realmente reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Passei pelo momento de arrependimento, né, de ver as coisas que a autossuficiência, o orgulho, tudo aquilo que eu achava que era na força do meu braço, mas na verdade eu tinha tirado aquele... O controle está em Deus, né? Nós pegamos o controle de Deus muitas vezes quando a situação complica, mas o controle é dele. E eu tinha pegado completamente esse controle para mim, por isso que não estava dando certo. E aí fomos para a lição ali do perdão, perdoei, enfim. No 3º dia, eu comi. E nada aconteceu. Eu saí daquele retiro curada. Uau. Eu entrei naquele encontro com Deus, encontrei o verdadeiro dono da cura. E eu lembro que eu cheguei no momento daquele espaço ali, tinha uma casinha que chamava Casa do Oleiro. E aí eu lembro que eu desci as escadinhas, entrei na casinha do oleiro e falei, Senhor, eu não posso mais fazer nada pela minha saúde. Só o Senhor pode. O que acontecer comigo daqui para frente, eu sei que foi o Senhor, porque eu já tentei tudo com as minhas mãos humanas, científicas, de profissional da saúde, de tudo que eu podia fazer, mas agora eu entendi quem é o verdadeiro dono da cura. E naquele 3º dia eu já saí curada, já consegui comer, já consegui respirar pelo nariz. Eu lembro que eu chorava, falava, Bruno, meu marido, eu tô comendo. Olha, eu tô comendo arroz. Eu tô comendo carne, eu tô comendo de novo. E saiu tudo aquilo que estava me entupindo, me sufocando, sabe? E aí eu lembro que eu passei na livraria ali daquele lugar e eu falei assim, eu quero todos os livros, quero tudo que você pode, eu quero entender esse mundo espiritual, quero estudar a Bíblia. Saí de lá curada e saí muito tocada em estudar mais sobre Jesus, em estudar mais sobre aquilo que realmente é o que importa nas nossas vidas, que é a saúde espiritual, né? Eu entendi que eu não tinha saúde, na verdade, porque eu não tinha saúde espiritual. Eu até tinha saúde física, cuidando do físico, mas a minha saúde espiritual, eu estava doente espiritualmente. E isso me causou muitas coisas, muitos problemas na minha saúde. Então, quando eu saí de lá, eu saí mergulhada na Bíblia, mergulhada em conhecer mais do Senhor, conhecer mais o que Ele tinha para mim. Falei, como é possível? Eu estudei tanto, eu fiz tantas pesquisas, nada fazia sentido. E aí, quando a gente vê que na Bíblia realmente não é o fazer sentido, é o poder do Senhor. Ele confunde, né, os sábios para nos dar essa sabedoria à luz da Bíblia. Voltei à igreja, fiz uma reconciliação com a igreja, porque eu também tinha passado por uma série de afastamentos por conta de problemas relacionais com pessoas na igreja, a armadilha fatal do inimigo ali, muito usado, né, que funciona muito.
perdoei a igreja, voltei a louvar, voltei para a igreja. E fui numa busca muito grande nos próximos 2 anos. Eu fui curada em 2017, finalzinho de 2017. Em 2018 eu fui batizada. E 2019, depois de uma caminhada assim tão intensa, a direção da igreja recebeu o direcionamento mesmo de me consagrar pastora, estudando a palavra de Deus. E eu entendi, lógico que a gente não entende 100% do nosso propósito, porque eu acredito que Deus vai nos mostrando a cada curva, né? Eu digo que parece uma estrada e a gente está no carro à noite, a gente vai dirigindo até aquilo onde o farol ilumina, a gente vai perceber o restante do caminho quando a gente faz a curva. Então eu acredito que eu estou fazendo uma curva agora, iluminando o restante do meu propósito, que não é só levar saúde física para os olhos e para o corpo, mas sim saúde espiritual e saúde mental, à luz da Bíblia. Comecei a estudar. Deus começou a me revelar princípios na Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e muitas revelações foram surgindo. Quantas passagens existem sobre a nossa saúde, mas muitas vezes a gente não presta atenção ou a gente não tem esse olhar. E Deus foi me revelando isso, e depois de um jejum veio o Saúde do Reino. E eu agora não só ensino a melhorar a visão, mas para os meus alunos eu também falo de Jesus, falo da Bíblia e falo de tudo, toda essa saúde em abundância que ele tem para nós, sabe? O primeiro princípio dos 12 fala acerca da questão da herança e também do alinhamento com o propósito. Como que essa questão de aceitar a herança e alinhar o seu propósito pode trazer mais saúde para os olhos, saúde para o corpo? Qual a ligação? Quando a gente fala de saúde do reino, o que eu estou querendo dizer? É saúde no corpo, na alma e no espírito. É saúde em abundância que Deus tem para nós. Então eu falo que o primeiro princípio para você ter saúde do reino é você fazer parte do reino. Ou seja, é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e não só isso, aceitar a cura que ele tem para você. Porque se você for olhar nas passagens, nas escrituras, a salvação e a cura estão ali na obra da cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, não é? Pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Então é você tomar realmente posse dessa herança de cura que Deus deixou para nós por meio do sacrifício de Jesus. Então essa é a primeira coisa. Você vai fazer parte do reino, você vai se tornar filho, filha de Deus, vai aceitar essa cura que vem para você, na mesma promessa e na obra da salvação. E aí você vai viver esse alinhamento com o propósito. Eu digo que o propósito é aquilo que nos impulsiona todos os dias. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa triste, é uma pessoa vazia. E é uma pessoa que vai acabar ficando doente. Que a Bíblia diz, o coração oprimido nos adoece, não é? O coração bem disposto é remédio eficiente. Ou seja, o que é o coração bem disposto? É o seu ânimo. E aí eu dou o exemplo de Moisés, Douglas. Moisés, com 120 anos, tem uma passagem de Deuteronômio que fala, aos 120 anos, não perdeu o seu vigor e as suas vistas não se escureceram. Não tinha nem problema de visão, nem problema de saúde. Tinha o quê? Um propósito. Ele estava no alinhamento do cumprimento do propósito. Então, quando nós nos alinhamos ao reino, aceitamos essa herança, que Jesus realmente morreu pela nossa salvação e pela nossa cura, nós nos alinhamos aqui com aquilo que Deus quer para nós, vivendo todos os dias buscando aquilo que o Senhor quer para nós. É a primeira coisa para você buscar saúde. Às vezes a gente pensa que ser saudável é só comer bem e fazer exercício físico. Mas você come bem e faz exercício físico e não tem saúde mental, não tem uma boa cabeça, bons pensamentos, ou então não está alinhado com o propósito. Não vai alcançar a saúde, essa saúde em abundância que Deus tem para nós, sabe? E você estar alinhado com o propósito realmente é muito importante. O Viktor Frankl, ele fala no livro Em Busca por Sentido, ele diz que quem tem um porquê forte supera qualquer como. Então, as dificuldades que a vida nos apresenta, até mesmo os problemas de saúde que você enfrentou, ao descobrir o seu propósito, você encontra um sentido pelo que lutar, pelo que melhorar, pelo que ter saúde, que foi, inclusive, hoje, acredito que aconteceu com você. Porque o fato de você ter se curado e ter sido transformada, hoje você ajuda outras pessoas a se curarem e se transformarem também através da sua experiência de vida, né? Exato. Da sua história, do seu testemunho, que Eu é digo muito que forte. O propósito é aquilo que te impulsiona todos os dias a ser, inclusive, saudável. Porque você vai ver, o segundo princípio é você ser bom mordomo do próprio corpo. Que é o quê? Sim, comer bem, fazer exercícios e tal. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? Porque muitas vezes nós estamos orando por cura, mas a gente come lasanha pronta todo dia. E tudo que você queria era comer, né? Exatamente. O que eu queria era comer. Só que eu digo que a gente precisa de um motivo para fazer isso. Nós precisamos da motivação certa para cuidar da gente.
Quando a gente entende que a gente fala assim, esse corpo que Deus me deu, na verdade é o templo do Espírito Santo, nem é meu, né? Eu só tomo conta dele, eu sou mordomo, né, dele. Quando eu tenho, esse é o único ativo que nós temos aqui na Terra para espalhar a palavra de Deus. Para falar de Jesus para as pessoas. Se eu estou doente, se eu estou acamado, se eu estou sem energia, como é que eu vou espalhar o evangelho? Como é que eu vou contar de Jesus para as pessoas? Esse aqui é a máquina que Deus me deu para cuidar, para servir a Ele. Então, quando você está alinhado no propósito divino, você fala, não, eu tenho que me alimentar bem, eu vou me exercitar, eu vou dormir mais cedo, porque eu tenho que cuidar dessa máquina, ela tem que funcionar ainda muitos anos para eu poder impactar muita gente, para eu poder trabalhar para o Senhor, para eu poder expandir o reino de Deus aqui na Terra. Tá? É o motivo correto. Porque saber que a gente tem que cuidar da alimentação, a gente sabe. Mas a gente sabe que tem que fazer exercício físico, isso é senso comum. Mas por que a gente não faz? Porque não tem a motivação correta. Exatamente, eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente encontra, não só de pessoas que estão envolvidas no ministério, na igreja, mas também pessoas de fora. Eu acho que é social, né? É amplo, é muito amplo, porque a gente percebe o quanto que nos altares, nos púlpitos, dentro das igrejas, existem pessoas doentes com sobrepeso, obesidade mórbida, diabetes, pressão alta, enfim, que a gente sabe que, por exemplo, diabetes pode acabar afetando a saúde dos olhos. É uma das principais causas de cegueira no mundo. Olha aí, tá vendo? Diabetes. Então, não basta a pessoa apenas... Isso é muito interessante, né? Porque não basta a pessoa apenas ela olhar para a parte da espiritualidade e negligenciar a parte da saúde física, né? Então, eu costumo dizer, mantenha os pés na terra e os olhos no céu, né? A gente tem que estar conectado com essa realidade, né? Nós não somos seres naturais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Sim. E como que as pessoas, elas compreendem isso, a importância disso, como lidar com equilíbrio com esse mundo espiritual e esse mundo natural, porque... há uma grande dificuldade das pessoas compreender essa diferença, porque tem uns que espiritualizam aquilo que é natural e outros que naturalizam aquilo que é espiritual. Sim. E, na verdade, a gente tem que entender que existem os dois. Como que você, como uma estudiosa, alguém que cuidava da saúde das pessoas, uma profissional da área da saúde, voltada aos livros, ao estudo, à ciência, ao conhecimento humano, conseguiu encontrar esse equilíbrio no estudo bíblico, na questão da espiritualidade, da fé e também da ciência? Eu costumo dizer que são 3 pratinhos que a gente precisa equilibrar. O pratinho da saúde física, o prato da saúde mental, porque é muito importante as nossas emoções, os nossos pensamentos, e o prato da saúde espiritual. Então, saúde física é o cuidar do meu corpo, me alimentar, descansar, enfim. Saúde mental é o cuidar da minha mente, diminuir estresse, diminuir a ansiedade. E saúde espiritual é o meu relacionamento com o Senhor. Está diretamente ligado com o meu relacionamento com o Senhor, minhas disciplinas espirituais, o quanto eu estou ali com Deus todos os dias. Então, são 3 pratos que a gente precisa equilibrar. Aí eu digo que a gente só tem 2 mãos. Mas como é que a gente equilibra 3 pratos em 2 mãos? Com a palavra. Quando você coloca a palavra de Deus aqui embaixo dos pratinhos, eles ficam todos equilibrados. Então, nós não temos essa capacidade natural, mas Deus, por meio de nós, sim. Então, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente tem base para segurar saúde mental e saúde física. As pessoas pensam, não, mas eu vou espiritualizar demais, mas eu não vou cuidar do meu corpo, mas aí eu não cuido da minha mente. Não, quando você está na palavra, quando você está no relacionamento com Deus, naturalmente, o Espírito Santo vai te levando a cuidar mais de você. O Espírito Santo vai te levando para um lugar de paz, a paz que excede o entendimento. O Espírito Santo vai te levando para um lugar de boa mordomia com o seu corpo, de bons relacionamentos. Então, você vai ficando mais saudável no todo. O problema é que a gente, às vezes, quer cuidar de um lugar e aí a gente solta o outro. E a gente não. Quando você cuida da saúde espiritual, que é a base, que é a palavra, a saúde física e a saúde mental, elas ficam equilibradas. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu fico fascinada. Muitas coisas que a gente acha que não estavam na Bíblia, estão na Bíblia. Deus escreveu tudo, né? Sobre propósito mesmo. Deus fala, escrevi todos os seus dias antes de quando você estava na barriga da sua mãe. Olha que lindo. Ou seja, sou amado, eu tenho algo para mim. Deus escreveu, não se preocupem, não estejam ansiosos com coisa alguma. Ele fala da ansiedade. Confie em mim com ação de graça. Ou seja, ele traz ali a cura para essas questões mentais. Está no cuidado da saúde espiritual.
Quanto mais eu confio em Deus, menos preocupado eu sou. Menos sintomas eu sofro da ansiedade. Menos ansiedade eu tenho, menos problemas físicos causados pela ansiedade eu apresento. Ou seja, como é que eu equilibro tudo isso? Quanto mais eu estou perto de Deus, mais equilibrada a minha vida está. Não que a gente não vai ter aflições. Jesus disse que nós teremos aflições, mas a gente vai saber lidar melhor com as nossas aflições. Com a preocupação, com o estresse, com a perda, enfim, com tudo que a vida vai nos apresentando. Quando a gente tem esse equilíbrio, quando eu estou mais descansado, porque eu confio em Deus, eu confio que Deus trabalha enquanto eu durmo, então eu durmo. Eu durmo, eu não perco meu sono. Porque a Bíblia diz que os anjos trabalham a nosso favor enquanto estamos ali dormindo. Então, quando eu durmo, eu confio em Deus, eu fico mais saudável. Eu tenho mais energia durante o dia, mais saúde mental. Leio mais a palavra de Deus. Ouço mais a palavra de Deus. Oro mais. Com isso, eu vou descansar mais. Então, eu vou dormir. Entende? É um ciclo de saúde plena. Porque Jesus falou, eu tenho vida em abundância para vocês. Abundância? O que é abundância? É ter mais do que a gente precisa. Então, eu posso pensar assim, nossa, eu tenho saúde mais do que eu preciso? Tem. É só você acessar. É a saúde do reino. Que Deus faz um banquete de saúde pra gente, sabe, Douglas? Mas a gente vai pegando as migalhas. A gente se contenta com... é a diabetes descontrolada, é a mente que tá ali, tristezas e depressão, muitas vezes. A gente vai se contentando com as migalhas. Mas Deus tem um banquete de saúde para nós. A gente só precisa acessar esses banquetes. Por isso que eu chamo de princípios. Porque são, na verdade, chaves. Chaves para você ir abrindo essa porta e acessando esse banquete, sabe? Tá fazendo sentido para você? Então, vem aqui embaixo, participa aqui do nosso podcast de hoje. Se você tem algum tipo de dificuldade que você enfrenta, que você passa na sua saúde, se você quiser orientações, é muito bom que você venha aqui embaixo, escreva nos comentários, escreva no chat, compartilha com a gente sua experiência, porque a gente vai falando, outras pessoas que estão aqui também, muitas vezes se identificam com você e talvez você que talvez estava aí sem soluções, sem saber o que fazer, primeiro está se inspirando em toda a história da Tatiana, como também a história aí de todos os outros que vão estar compartilhando aqui nos comentários, aqui no chat suas superações. Então, deixa o seu compartilhamento e deixa o seu like também, compartilha para mais pessoas. Agora, deixa eu perguntar, Tatiana, nessa sua jornada, quais foram os maiores desafios que você encontrou dos problemas que as pessoas passavam, né? Porque a gente tem aquelas pessoas que passam na vida da gente, que a gente olha e a gente se identifica assim, eu passei por isso, e eu superei, e eu ajudei essa pessoa, e essa pessoa também agora superou. Tem alguma história de algum aluno, de algum paciente, de alguém que você atendeu, que você cuidou, ou até mesmo membro da igreja, que chegou com uma história semelhante à sua e que você ajudou a superar? Alguém que vem na sua memória agora? Sim, tem vários. Eu quero dar um exemplo com o tratamento físico, quero dar um exemplo por uma oração e também um exemplo que eu acabei de ouvir semana passada, que foi lindo, com o testemunho do próprio livro. Eu tenho muitas pessoas que chegam até mim completamente desacreditadas, assim, elas chegam já perdendo a visão, inclusive, pessoas que foram desacreditadas, que estão sem esperança, né? Então, a gente tem... E não é perdendo a visão no sentido filosófico, não, é literal. Né? É literal, É tá literal. Ficando sem visão, cego, Isso, né? Literal. Pessoas em que a visão já está se tornando um túnel, pessoas que estão totalmente com a visão embaçada. Então, eu tenho muitos testemunhos. Deus é tão bom que me usou como uma ponte para que as pessoas chegassem até esse cuidado mais natural. E eu falo muito de Deus para os meus alunos, a gente ora. Então, eu tenho muitos casos, assim, de melhora visual. Mas um que me marcou muito, que foi até recente, porque eu falo muito para as pessoas, muitas vezes vou palestrar em igrejas, eu falo assim, muitas vezes nós cremos nas curas que Jesus fez na Bíblia. Nós olhamos lá a cura do cego de Jericó, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do paralítico, do Betesda, mas a gente olha e fala assim, será que será que o meu refluxo, será que a minha dor no ombro, será que Jesus também quer me curar? E eu falo assim, Jesus pode e quer te curar.
E muitas vezes as pessoas, elas diminuem a fé, Douglas. Elas param de orar por aquilo, porque elas falam assim, não, mas isso aqui não vou levar até o trono. Não é? Porque assim, quando é um câncer, alguma coisa um pouco mais... Aí realmente as pessoas, elas ficam tocadas e fazem campanhas. Mas quando é algo mais assim do dia a dia, poxa, é um joelho que dói, é um problema de coluna, é um problema de visão, não vou levar até lá. Mas Deus quer, Jesus, antes de curar, ele falava assim, o que queres que eu te faça? E depois que ele perguntava e a pessoa falava, ele falava assim, a sua fé te curou. Então ele quer que a gente fale e que a gente tenha fé. E eu estava orando numa aula falando sobre saúde do reino, e eu falei assim, Jesus é o mesmo, hoje, ontem, amanhã, a Bíblia diz isso em Hebreus, então eu creio que Jesus cura, ele quer curar a gente. Eu vou fazer uma oração de fé pela tua vida. Porque em Tiago diz, o que a gente faz com os doentes? Chama os presbíteros, põe óleo na cabeça, ora por eles, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a passagem. Eu falei, eu vou fazer a oração. Não sou justa, mas fui justificada por Jesus. Então, eu vou orar por você com fé. Se você tiver fé aí do outro lado, era uma aula online. Eu digo que tem que ter mais fé ainda, porque você não tá nem vendo. Não tá nem vendo. Se a pessoa não tá vendo, aí complica. E aí eu falei, eu vou orar por você. E eu falei assim, eu não sei quando vai acontecer, mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que realmente a oração tem muito em seus efeitos. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, quando vai ser. Porque a palavra diz, pedi, dá-se-vos-á, mas não amanhã, né? Ele não fala assim, 24 horas úteis. Não, ele fala, vou te dar, mas no tempo de Deus. E eu orei e fui dormir. E aí no dia seguinte abri uma outra aula. E aí quando eu abri uma outra aula, o primeiro comentário que veio foi de uma senhora. Falou assim, Tati, eu quero te contar uma coisa. Ontem eu orei com você e eu fui dormir. E quando eu acordei, eu não estava vendo mais a névoa da catarata. A névoa da catarata sumiu. Ontem eu estava vendo embaçado. E hoje eu acordei enxergando totalmente. E aí eu falei, como Deus é lindo. Porque eu tô aqui falando de cura que Jesus pode. E ele vai lá e mostra o amor dele e renova e reforça a fé de todos nós, né? E isso é uma cura que aconteceu recentemente. E semana passada eu fui falar numa igreja e no final uma moça levantou a mão e ela veio à frente, ela falou assim, eu queria te contar uma coisa. Eu comecei a ler o livro e eu entendi que eu não estava cuidando do pilar da minha saúde, eu não estava cuidando pelo motivo correto. Eu quero cumprir o meu propósito, mas aí eu comecei a fraquejar no meu propósito porque eu não estava cuidando da minha saúde, minha cabeça não estava tão bem, ou seja, eu me afastei do Senhor por causa disso. Eu comecei a ler o seu livro e eu vou dizer para você, eu já emagreci quase 7 quilos, ali na minha frente, quase 7 quilos. Eu voltei a me cuidar, reforcei o meu propósito. Ou seja, eu estou de volta para Deus. E eu me identifiquei muito, porque eu falei assim, olha só, né? Como eu vim também por conta desse chamado da saúde, ela estava de volta, emagreceu, estava ali falando para mulheres, porque ela fala para mulheres. Então, esse impacto é lindo e eu vou lembrar pro resto da minha vida. Bom. Qual é o ralo que drena a nossa energia? Pecado. Fala mais. Quando nós estamos em pecado, nós estamos com, eu digo que é um ralo aberto, por onde vai a nossa vitalidade embora. Vai o nosso vigor. Você tem um segredo? Tem um segredo que você não conta para ninguém? Tem um segredo que você não pode revelar? É uma traição? É um roubo? É uma dívida? É algo que você fez? É algo que te envergonha e você esconde? Você pode até não se constranger mais, mas aquela ferida está aberta, aquele ralo está aberto e a sua vitalidade vai embora. Toda vez que você pensa nisso, você murcha. Toda vez que você pensa naquele pecado que você comete, todos nós somos pecadores, mas tem alguns pecados que as pessoas cometem todos os dias e conscientes, ou seja, não se arrependeram. Como é que eu faço para fechar esse ralo? Eu me arrependo. Quando eu reconheço, não, realmente, eu estou aqui em pecado, eu traí, eu julguei, eu estou com inveja, eu estou fofocando, né? Eu reconheço aquilo, eu me arrependo, o arrependimento me leva a mudar de atitude e aí esse ralo é fechado. Muitas vezes pessoas estão buscando saúde, mas deixam de cuidar dessa parte. E sem esse arrependimento sincero, sem esse quebrantamento, como é que eu vou ter saúde espiritual também? Não tem. E tem uma passagem muito, muito linda em Provérbios que diz assim, que existem 2 requisitos para você ter saúde no corpo e vigor aos ossos, que é tema ao Senhor e evite o mal.
Então, para a gente ter saúde para o corpo e vigor aos ossos, quando eu li essa passagem, eu falei, Deus, olha aqui o que o Senhor nos colocou. É o temer ao Senhor e evitar ao mal. Que é o quê? Ter saúde espiritual. Então, quando eu tenho saúde espiritual, porque eu temo ao Senhor, eu respeito, eu tenho reverência, eu tenho adoração, eu tenho amor a Deus, tanto amor que eu evito o pecado. Não que eu não seja pecadora, mas eu evito o pecado. E aí eu tenho saúde para o corpo e vigor aos ossos. Então, a receita está ali. A gente só precisa acessar. É como a saúde do corpo, né? Essa relação acho que é uma boa analogia, assim. A saúde do corpo é você saber aquilo que você vai estar ingerindo. Uhum. Porque aquilo que você come, aquilo que você se alimenta, aquilo que você coloca para dentro, vai determinar o seu estado de saúde, a qualidade da sua saúde, a saúde do seu corpo. Espiritualmente não é diferente, né? Porque o corpo, ele foi projetado por Deus para funcionar de uma forma, Uhum. né? Então, por exemplo, nós não tínhamos os industrializados que nós temos hoje. Não. Nós não tínhamos os embutidos que nós temos hoje. Aí o ser humano vai lá e inventa esse negócio, Uhum. né? Por causa do Adão e da Eva, que foram inventar de querer fazer as coisas erradas lá e fazer as coisas da cabeça deles. Aí a gente vem agora com toda essa herança aí do Adão e da Eva, que gostam de inventar moda e fazer o que Deus não mandou. Uhum. Aí a turma tá lá. E isso tudo vai sendo, né, colocado pra dentro. Uhum. Uma hora a conta vem. Chega. Uhum. Uma hora a conta chega, né? E as pessoas vão ignorando. Por quê? Não é na hora, né? Você não vai comer uma salsicha lá e vai ter um problema. Você não vai ter um piripaque, né? E cair. Não vai. Não Geralmente não. Geralmente não. Não vai comer um embutido. Geralmente não. Vai saber, né? Geralmente não. Vai que aconteça que nem você, que não pode comer nada. Daqui a pouco tá tudo, né? Exatamente. Então, mas eu acredito que isso, inclusive, foi até uma misericórdia de Deus pra você, trabalhar na sua vida, tratar na sua vida. Não foi? Você não enxerga dessa forma. Porque... Deus tem mistérios lindos, né? E ele, quando ele fala na palavra que os planos dele são tão mais altos que os nossos, a gente só vai entender depois. Total. A gente só Quando vai tá passando, entender. Quando tá passando, a gente tá É. desesperado. Eu falo que existe a cova da doença também, né? Tem a cova dos leões, em que Daniel foi jogado. Existe a cova da doença. Quando você tá nessa cova, você não enxerga, você não tem visão, não só literalmente, você não tem visão espiritual, que é muito mais perigoso, inclusive, perder a visão espiritual sobre você. Porque aí você perde a visão de futuro, você perde um ânimo. E a Bíblia diz, o que será do doente sem o ânimo? Ele morre. Uhum. Então, a gente precisa entender que na cova da doença, não existem só os leões, o diagnóstico, é o sintoma, é aquele problema que me estressa. Não, eu tenho que enxergar como o Daniel enxergou. O anjo de Deus fechando a boca dos leões. Uhum. Então, o anjo está fechando a boca dos leões agora. Então, quando você sai dessa cova, você sai transformado. Nesse caso da saúde, algumas pessoas têm que fechar a boca também. Não só Deus fechar a boca do leão, é real. Real. Tomar um certo cuidado. Mas é muito importante isso que você trouxe acerca do pecado, porque realmente ele vai trazendo, né, as suas consequências, e a Bíblia diz que o salário do pecado É a morte. é a morte. Então, quer dizer, a pessoa que ela vai ingerindo o pecado, né, vai deixando que o pecado entre, uma hora isso vai causar um prejuízo. E aí eu acredito que é interessante aí até, dentro de uma questão de uma saúde física e também de uma saúde espiritual, o que você aborda sobre o jejum. Sim, jejum. Por que o jejum ele é um princípio da saúde do reino? Deus é tão maravilhoso que ele coloca o jejum na Bíblia em vários momentos, não é? E não se fala do benefício físico do jejum na Bíblia, mas depois de tantos anos, os estudiosos agora começam a publicar. Total. O quanto o Jejum jejum faz, intermitente. jejum intermitente. E por quê? Porque o jejum, ele dá um restart no nosso corpo, digamos assim. Ele faz uma autofagia, ou seja, o nosso corpo ele começa a consumir células que não estão bem para gerar energia para a gente. Ou seja, ele faz uma limpeza. Olha. Exatamente isso que o jejum faz. Quando você está em jejum, seu corpo sente a falta do alimento, o seu corpo começa a, em termos leigos dizendo, né, digerir essas células, e ele vai digerindo as células. No meio dessas células também vão células que estão, digamos, defeituosas. Você vai limpando o seu corpo por dentro. Isso acontece no jejum. Mas o que é mais importante ainda no jejum? Quando eu estou jejuando, eu estou colocando acima de tudo o quê? A minha intimidade com Deus, a minha saúde espiritual.
esse jejum com intenção. Não jejum para emagrecer. Jejum para emagrecer não dá. Vamos parar com essa coisa aí, que tem crente que tá andando fazendo jejum aí. Vou fazer um jejum da igreja. Opa, vamos, agora eu vou baixar os meus quilinhos. Agora eu vou parar de comer pão. Vou emagrecer. Tem um monte de propósito de parar de comer pão e arroz na igreja. Por quê? Porque vai emagrecer. Então, você tem que olhar o jejum com intenção. Intenção e oração. Então, quando você entrega o jejum para Deus, no sentido que, Senhor, eu estou aqui, sacrificando o meu corpo e minha alma, porque você sacrifica o corpo e a alma. O salmista diz, eu vou humilhar a minha alma com o jejum. Por quê? Porque eu estou baixando a minha vontade de comer. Eu estou dizendo para minha alma assim, olha, eu sei que você está com vontade de comer, mas eu não vou te dar comida. Corpo, eu sei que você está com fome, eu não vou te dar comida, porque eu quero o quê? Crescer o meu espírito. Então, esse crescimento espiritual, esse propósito, essa entrega, esse sacrifício vivo que é o jejum para Deus. Então, quando você rega de oração e essa intenção, o seu corpo você fica com a mente mais clara. Com alguns dias de jejum, você já fica com uma clareza mental. É incrível para você o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, sentir ali os direcionamentos do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo sussurra. Ele não grita com a gente. É lógico que a gente tem momentos na Bíblia do surgimento impetuoso do Espírito Santo, mas não é isso que acontece todos os dias na nossa vida, né? Você não abre a janela e tá lá o vento impetuoso falando com você. Não, você vai pegar o carro, você vai dirigir, você vai pro trabalho, você tá ali, ó, conectado com Deus, ouvindo os sussurros do Espírito Santo. Então você tá dizendo pro corpo e pra alma assim, olha, se acalma. Eu sei que você tem todos os seus desejos, eu sei que você tem todas as suas loucuras, porque a nossa alma às vezes controla nossos pensamentos, nossas emoções, aquela gangorra alto e baixo, eu acordo feliz, no meio da tarde já tô triste, vou dormir feliz de novo, ou seja, isso o jejum regula, porque ele abaixa ali as atividades do nosso corpo, ali do cérebro, das emoções, ali começa a te conectar mais com Deus. Na medida que você está conectado mais com Deus, você tem o quê? Saúde espiritual. Quanto mais saúde espiritual, mais saúde mental, mais saúde do corpo. É interessante, né, o jejum, porque quando a gente vai para o tempo bíblico mesmo, a gente vai lá para trás, né, para os primeiros irmãos, a gente começa a olhar para a história e a gente não tinha alimento disponível como a gente tem hoje. Você tem fome? iFood, né? Vai lá, manda um iFood, faz um pedido lá. Patrocina nós, hein, iFood. Aí, ó. Acabei de falar aqui, patrocina nós. Você vai lá, pede um fast food, né? Você tem um monte de lugar vendendo comida na frente. Não tinha isso antes. As pessoas tinham que sair para ir atrás, caçar. Tava vendo um vídeo, ele tava mostrando colher. Daquela época, ele tava mostrando as mulheres. Aí eu olhei pro meu marido e falei, gente, como era difícil comer um pão naquela época. Ela tinha que ir no poço, com aqueles baldes bem grandes, pegar água, trazer água para casa, para começar a fazer o pão, para colocar ali o pão e tal, até o pão ficar pronto. Hoje a gente vai lá, passa na padaria, coloca uma manteiga, manda para dentro. Não, manteiga ainda, né? Manda para dentro. E não dá o valor para o alimento, pro artesanal do alimento e tal. E realmente é algo que a gente precisa fazer. A gente precisa dar um certo... Tirar esse vício de comer o tempo todo, comer qualquer coisa a qualquer hora. Isso é um vício. Quando você leva o jejum para o estilo de vida, o que eu acho que é realmente o que é preciso, não é fazer um jejum de vez em quando. É você levar o jejum como estilo de vida. Coloca mesmo, faz uma programação de jejum. Eu falo para os meus alunos, programas, faz uma vez no mês, tira alguns dias para fazer um jejum naquele mês. Traz isso como um estilo de vida, faz mais vezes. Aí você vai ver o quanto você comia, não porque você estava com fome, mas porque você estava com vontade, desejo, para saciar ali algo emocional, inclusive, que não era nem físico. Está engolindo as emoções. Exatamente. Eu vejo que isso é muito importante hoje, diante dessa geração dopaminérgica, né? Viciada em dopamina, que tem que ter aquele disparo emocional ali no organismo para mudar aquele estado emocional de irritabilidade, de estresse, de angústia, de medo. E aí a pessoa fica naquela dependência, né, constantemente. E a Bíblia fala em Gálatas que nós vamos viver essa disputa, né, da carne e do espírito constantemente, onde a carne é contra o espírito é contra a carne, os dois militam entre si para que um não faça o que agrada o outro. Então a gente precisa olhar para isso, que é bem importante que você ensina, porque é um cuidado com a alma. Que você fala, inclusive aqui, né? Como que você entende que o cuidado com a alma tem a ver
com a saúde do reino? Porque, afinal de contas, a gente está falando da alma, né? E as pessoas não entendem muito bem essa questão da alma, do espírito, do corpo. Como que você divide isso? Eu digo que nós temos essa composição, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é aquilo que a gente toca, né? Basicamente, eles são todos muito conectados, tá? Muito conectados. Corpo, alma e espírito, eles, sim, né? São aqueles 3 em 1, que é aquele conceito que é difícil explicar. Da trindade. Né? Exatamente. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos essa composição também. Não estou querendo dizer que um é pai, outro é filho. Não é isso. É só para entender que é complexo. É complexo como é a trindade. Mas eles se conectam, mas corpo é aquilo, né? Células, pele. Alma, o que eu posso dizer? É aquela onde se concentram os seus pensamentos, a sua mente, né? As suas vontades, os seus desejos, enfim, as suas emoções, né? Espírito é o espírito que está conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece quando eu sou dominado pela alma e quando eu não cuido da minha alma? Eu deixo com que os meus sentimentos e as minhas emoções dominem a minha vida. Então, se está tudo bem comigo, se ninguém me insultou, se deu tudo certo no meu trabalho, se está tudo bem comigo, eu estou bem. Agora, uma coisinha que acontece, eu desabo. Porque, no fundo, falta a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Cuidar da alma nada mais é do que deixar Deus cuidar de todas as coisas. E cuidar dos seus pensamentos. A gente tem que pensar no que a gente pensa. A gente não pode simplesmente... Nós temos que ser bons mordomos do nosso pensamento também. Não é todo pensamento que chega que pode invadir a nossa cabeça e encher de lixo a nossa mente. Vou contar uma experiência que eu tive com ansiedade para você. Eu estava já tinha passado por isso, já depois de alguns anos já que eu tinha sido curada, eu comecei a sentir refluxo. Refluxo, aquela queimação, né? E aí eu fui ter uma DR com Deus. Você senta aqui do meu lado, Espírito Santo, o que está acontecendo, né? Porque eu me alimento bem, meu físico está em dia, estou aqui, né? Creio que estou em comunhão contigo, as disciplinas espirituais em dia, estou num relacionamento íntimo com Deus, o que está acontecendo? E aí, aquele sopro do Espírito Santo, assim, é ansiedade. E sabe quando você pensa, realmente faz sentido, olha... Tô com um probleminha aqui, uma coisinha ali para resolver e tô realmente preocupada. E aí eu continuei esse diálogo ali e falei, mas como é que eu resolvo isso? O que eu faço? E aí foi uma palavra que veio assim no meu coração, confia. Confia em mim, confia que eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo com você, eu vejo você todos os dias, eu vejo a sua situação. Teve algum dia que eu já deixei faltar? Teve algum dia que eu já te deixei faltar e eu entrei ali em oração, chorei muito aos pés de Deus ali, falando assim, Senhor, me desculpa, toma aqui todos esses problemas, tá? É tudo seu, não sou eu que vou resolver, eu confio que o Senhor está no controle, eu estou fazendo a minha parte, eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte. Em 2 dias, Douglas, o refluxo desapareceu. Desapareceu. Ou seja, se eu não cuido da saúde da minha cabeça, confiando em Deus, que é a base de tudo, que é a saúde espiritual, a minha saúde física vai sofrer a consequência lá na ponta. Quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais triste, a gente sofre lá na ponta, no corpo, as consequências. Somatiza, né? Somatiza. Então, para eu ter saúde, eu preciso ter saúde aqui, ó, da cabeça. Eu preciso pensar no que eu estou pensando. Eu preciso dispensar pensamentos que vêm que eu não posso, que eu sou doente, ou então que tal pessoa está me prejudicando. Raiva, rancor, amargura. Tudo isso suja a gente por dentro. A Bíblia diz, a inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz, apodrece os ossos. Ou seja, olha o quão isso é horrível pra gente, em termos físicos, não é? Então, eu digo que para cuidar da alma, na verdade, a gente precisa cuidar do espírito. A gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual, confiar em Deus, entender que nós temos que olhar para o futuro, olhar para Deus, para o nosso futuro, como Deus vê. Porque nós estamos aqui no presente, mas Deus está no nosso futuro. E muitas vezes nós ficamos falando do nosso passado com Deus. Porque eu fiz isso, porque aconteceu aquilo. Não, que tal a gente começar a conversar do nosso futuro com Deus? Senhor, eu tenho essa visão, me dá essa visão que o Senhor tem para mim. Essa visão saudável. O Senhor disse na sua palavra que os seus planos são maiores que os meus. Me mostra os seus planos maiores. Eu quero entender o meu propósito. Eu quero entender... Poxa vida, a Bíblia diz que o Senhor escreveu os meus dias antes mesmo de ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor não escreveu só dias ruins para mim, não. O Senhor escreveu dias bons também. Me mostra os dias bons. Eu tô aqui com dor, Pai, mas eu quero o teu refrigério.
E quando a gente começa a se visualizar bem, a gente começa, na verdade, não é uma autoafirmação. É você trazer os pensamentos de Deus para sua cabeça. Não é você que vai resolver sozinho, não é a autoafirmação, não. É você falar, Espírito Santo, coloca a sua mente em mim, não é? Nós vamos renovar a nossa mente. O problema é que quando a gente recebe o novo nascimento, a gente recebe um novo espírito, a gente nasce de novo no espírito, a nossa mente demora um pouquinho para acompanhar. Não, olha pro corpo, peraí, deixa eu ver se é o mesmo corpo aqui. Ela demora um pouquinho para se alinhar. Então ela fica com os pensamentos, fora, né? Ela fica com os pensamentos do velho eu doente, do velho eu dependente, do velho eu escravo. E é muito interessante isso, porque o cérebro ele vai criando essas trilhas neurais, né? Então a gente tem essas memórias permanentes e a pessoa acha que ela vai deitar lá na piscina e vai sair da piscina e vai dizer assim, pronto, tive uma amnésia aqui, né? Não. Tive um branco, é aquele flash lá do MIB Homens de Preto, lá Acabou. estoura, muda tudo, acabou, deu um apagão. Não é assim que funciona. É a renovação da mente. Exato. É o processo de renovação. E essa renovação, ela é muito particular. Porque, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação do vosso pensamento, da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que esse é o desafio que as pessoas têm, de conseguir encontrar esse caminho de transformação pessoal, porque essa confiança que você fala é extremamente importante. Só que existem pessoas que são mais controladoras. Sim. Né? Que se acha... Eu me lembro que um dia atendendo, porque como terapeuta, né, já atendendo há algum tempo, um dia uma paciente chegou em mim e ela era cristã. Eu aproveitei isso, né? Quando a gente tem pacientes que são cristãos, fica mais fácil pra gente que tem um pouco do conhecimento aí da Bíblia. E ela chegou em mim compartilhando tudo o que ela estava passando. Eu falei, mas por acaso você acha que você é Deus? Nossa, aquilo foi um choque para ela. Porque ela estava querendo ter o controle de tudo e de todos. E aquilo gerava muita ansiedade para ela e gerava ansiedade para os outros. Porque os outros, eles viviam aflitos por causa das cobranças dela. E ela vivia aflita porque os outros muitas vezes não faziam o que ela queria. E aquilo era um looping interminável de angústia e de sofrimento que não passava. Eu perguntei pra ela, o problema é que você tá querendo ser Deus na sua vida e na vida das outras pessoas. Que tal você deixar Deus ser Deus? E ela nunca tinha pensado nisso. E aí, isso é muito importante, porque, obviamente, depois que ela entendeu isso, ela começou a confiar mais. Porém, é um grande desafio as pessoas conseguirem deixar pra Deus, principalmente aquelas pessoas que são mais controladoras. Como que você entende que a saúde do reino tem a ver com o fato de perdoar? Vamos lá, é outro princípio. Porque, exatamente, é um princípio que você aborda aqui, mas eu acredito que essa busca por controle que as pessoas têm, muitas vezes é uma falta de perdão, é um excesso de cobrança do passado, que está ligado lá às raízes profundas que Freud fala lá e que a Bíblia fala também. Né, do inconsciente, do emocional dessas pessoas, que elas vão descobrir muitas vezes num tratamento, num aconselhamento. Como que você ensina desses princípios sobre a questão do perdão? Eu acho que tem duas raízes aí para nossa falta de confiança. Eu acho que é a falta de perdão e a falta de fé, que nós vamos chegar lá. Boa. Que é realmente algo que a gente precisa entender e reforçar. Como o perdão... Por que eu estou falando de perdão e fé? Porque perdoar e ter fé são escolhas que nós precisamos fazer conscientes. Perdão não é sentimento, fé não é sentimento. Perdão é mandamento e fé é saber. Fé é certeza de que tem uma palavra de cura decretada pela minha vida, tem uma palavra de proteção decretada pela minha vida. Não é sentir, estou sentindo fé. Não, você sabe. Você sabe que a palavra foi decretada para a sua vida. Ele está alicerçado naquilo que eu sei. E perdão não está alicerçado se eu vou sentir, se a pessoa merece, o que vai acontecer. Não, é um mandamento de Deus. E eu digo que todo perdão retido retém uma bênção. A primeira delas é ser perdoada por Deus. Não tem como você viver com saúde do reino se você retém mágoa, retém amargura. A Bíblia diz sobre raiz de amargura. E o quanto isso causa de mal pra gente, no mal mesmo suja o nosso corpo. A falta de perdão vai criando essa raiz de amargura, vai criando esse sentimento de não ser amado, de não receber amor, de não poder liberar amor. Imagina, eu não libero amor? Que cristão
eu sou. Fato. Se eu não consigo liberar amor, se eu não consigo sentir esse amor de Deus, não consigo liberar o amor. Então, reter perdão vai reter bênçãos. E lógico que vai reter bênçãos também na área da saúde. Então, é como eu costumo dizer que é uma cebola. Porque o perdão, você libera uma camadinha de perdão, assim, você fala, então, eu vou liberar perdão. Perdoa meus pais, perdoa... Vamos descascar essa cebola, vai chorando. Vai chorando e vai descascando. Você tem pessoas que você pensa em perdão, já vem na sua mente. É verdade, preciso perdoar fulano. E aí você vai, decide perdoar. Eu decido, é um mandamento, eu decido. Não é aquela coisa, eu perdoei, mas não passa na minha frente. Não, eu decido perdoar, eu tomo essa atitude, eu tenho esse posicionamento, e aí eu deixo o Espírito Santo fluir em mim. Porque o amor, o perdão, ele vem da nossa natureza divina. Nossa natureza humana quer vingança, quer destruição humana. É que nós somos nascidos de novo, nós temos a natureza divina dentro da gente. Então, a gente deixa fluir essa natureza divina dentro da gente e a gente vai liberando. Só que aí, você passa por uma outra camada. Tem a camada daquela pessoa que te fez, mas você nem lembra. Mas você tá aqui, tá lá, ó, no subconsciente. E aí você encontra uma pessoa do mesmo tipo, você não gosta daquela outra pessoa, você nem sabe por quê. Mas é porque ela se parece com aquela pessoa que você não perdoou, você já cria uma mágoa, cria uma resistência. Não dá dor no estômago? Olha aí, dor no estômago. Físico, sensação física. Intestino para, trava. Dor de cabeça. Tem pessoas que, às vezes, entram em contato com uma situação, trava no sentido que dá dor de cabeça, dá enxaqueca. Ou seja, são mágoas, são coisas que estão retidas lá dentro. Então, vai pedindo para Deus mostrar. Fala assim, me mostra. Quem eu preciso perdoar? Quem mais? E vai liberando. Eu decido perdoar fulano. Vai falando o nome, eu decido perdoar ciclano. E aí, eu faço uma oração que é o seguinte, assim, Senhor, me mostra a visão que o Senhor tem dessa pessoa para mim. Com certeza, a visão de Deus é completamente diferente da nossa. Não quer dizer que ela pediu perdão, não quer dizer que ela merece. Nós também não merecíamos quando Deus nos perdoou. É algo que nós temos que decidir fazer. E aí nós vamos liberando. Eu tive que passar por isso. E foi nesse retiro, nesse mesmo retiro. Eu lembro que eu já estava me achando a top com Deus. Teve perdão no retiro? Teve. Eu estava me achando a top com Deus, que eu já chorei, já aceitei Jesus, já me arrependi, tô aqui louvando. Conta tá fechada, tá fechou. tudo certo. Fiz tudo que tinha que fazer. Aquela controladora, né? Faz as coisas e fala, nossa, já tô top. E aí, segundo dia à noite, era a última noite. Nós começamos a louvar e a pastora falou assim, gente, eu estou sentindo uma direção do Espírito Santo aqui, que tem pessoas aqui que precisam voltar a louvar. Eu sempre gostei muito de louvar, de cantar e tal. Esse lado artístico, Deus me deu esses dons e talentos desde pequenininho. E quando eu estava, meu pai se converteu, nós começamos a frequentar uma igreja e eu ia para um coral. Era muito forte o coral naquela denominação, naquela igreja. E eu ensaiava com eles ali todos os dias e tal. Mas quando foi se apresentar, na hora de subir ali no local de adoração, eles foram sem mim e não me contaram a data. Por quê? Para aquela denominação, eu precisava ser batizada para poder adorar ali. Só que ninguém me falou nada. Então, a hora que eu cheguei à igreja, eu vi todo mundo se apresentando. O que o inimigo das nossas almas faz? Joga uma seta que entra direto e fala assim, ninguém gosta de você aqui. Ninguém quer você lá. Pra que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Isso eu tinha 15 anos de idade, Douglas. Jovem. E eu fui realmente me conectar com tudo isso, eu já tinha 35. 20 anos. Meu Deus. 20 anos o inimigo me tirou dali, daquele local. Calou minha voz, porque eu era uma adoradora. E aí ela falando assim, então tem alguém aqui, eu sinto que tem pessoas aqui que precisam perdoar e precisam voltar a louvar. E aí, né, eu tava assim, não é comigo, Nossa. não é comigo, não é comigo. Não sei com quem que ela tá falando e tal. Eu lembro do Bruno, meu marido, olhando pra mim assim, acho que ele pensava assim, ai meu Deus, vai, toca, Espírito Santo. E aí ela começou a louvar e eu não vou sair do lugar, não, pai, já tô bem, já perdoei, ó, já liberei. Já me arrependi, já não vou fazer mais nada, tá bom, pra esses 3 dias. E aí, mas aí Deus é maravilhoso, né? Deus é tão paciente com a gente faz cada coisa com o Senhor e o Senhor fala, vai filho, vem. E aí eu lembro que passinho por passinho eu fui indo, fui chegando até lá na frente, ajoelhei. E aí fiz essa oração assim, intuitivamente, não tinha ninguém me guiando nessa oração, mas eu lembro que eu falei, eu perdoo essas pessoas. Eu perdoo essas pessoas, tá tudo bem. E aí ela pegou na minha mão, eu subi assim, ela colocou o microfone e ela falou assim, o inimigo te calou, mas agora Deus tá tirando essa mornaça da sua boca. Volte a louvar. E aí eu voltei a louvar naquele dia. E quando voltei, eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor também, eu sou muito engajada no Ministério de Louvor da igreja. Meu marido é o pastor que faz a maioria das pregações, eu também prego, mas assim, eu sou muito engajada no Ministério de Louvor. E aquilo me curou.
Se você perguntasse pra mim, uma semana antes de eu ir pro retiro, se eu precisava perdoar alguém, eu ia falar, não. Já fiz todos esses cursos aí de inteligência emocional. Pronto, tá tudo resolvido. Perdoei aqui, perdoei ali. Ali, Deus, o Espírito Santo, vai te mostrar aquela camadinha da cebola que você ainda não tirou. E isso vai limpar você, vai liberar você. Vai liberar você para receber essas bênçãos. É muito real, né? O Paulo fala lá que nenhuma raiz de amargura os prive da graça de Deus. Olha aí. Então, quer dizer, virou raiz. E quando tem raiz, é muito profundo. É mais difícil de remover. Mais difícil, porque a raiva já passou. Exato. Aí você não lembra, mas não tá com raiva. Você tá com amargura. É o que a gente chama de pensamento recalcado, né? Aquela coisa oculta lá, guardadinha, não mexe. Fecha no baú, tranca e não deixa ninguém mexer. Só que daí quando tem uma exposição como essa que nem você teve, acabou. E quantas pessoas que estão aqui hoje ouvindo a gente, que estão sendo inspiradas por você hoje, por exemplo, a perdoar. A se perdoar. Sim. A perdoar alguém. Eu costumo dizer que o perdão, ele é um benefício para quem libera. Exato. E não para quem recebe. Exato. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou perdoar porque fulano não merece. Mas não é sobre merecer ou não. É uma decisão, que nem você falou. E eu vejo hoje que uma das coisas que também está ligada ao perdão, que é o que você fala sobre alguns princípios aqui, é a parte da culpa. Exatamente. É muito importante você se perdoar e você parar de achar que tudo é culpa de alguma coisa que você fez. Jesus tem uma passagem linda que já joga por terra toda essa questão e você vai entender de uma vez por todas. Está lá em João 9. Ele chega na cidade e tem um cego de nascença naquela cidade. E aí os discípulos perguntam para ele, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele ficasse cego? E Jesus fala assim, ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Olha que lindo. Nem tudo é culpa nossa. E eu falo que existem 2 tipos de culpa. A culpa que realmente não existe, que a gente fica ali pensando e se culpando e entristecendo e se privando e se fechando, mas realmente ela não existiu, você não fez nada para estar passando por aquela situação. Às vezes você fica até se perguntando o que eu fiz, o que aconteceu, você não entende, não tem nada que vem na sua cabeça. Muitas vezes pode ser que não fez nada mesmo. Tá tudo bem, você só tá passando por um momento ali, um deserto, uma privação, e Deus tá no controle de todas as coisas. E tem a culpa real, que realmente, você fumou durante 20 anos e você agora tem um problema no pulmão. Você fez algo que realmente danificou o seu pulmão. Essa culpa real tem que fazer o quê? Te levar a arrependimento. E se você se arrepende, a Bíblia diz que que Deus te perdoa, que Deus joga ali nas profundezas dos mares os seus pecados. O problema é que a gente quer pescar lá na profundeza do mar, trazer o pecadinho de volta, e aí a gente fica com essa culpa. Culpa só serve para quê? Para te levar ao arrependimento. E o arrependimento te leva ao perdão de Deus. Acabou aí. O que sobra é a angústia da alma. Você tá ficando doente na sua alma. Porque ou você se arrepende, ou ela não existe. Acabou. Ela não tem que durar muito tempo. E muitas vezes as pessoas falam, por que eu tô doente? Por que eu tô com esse câncer? Por que eu tô passando por esse problema? Por que eu tô tendo que operar agora? Tanta cirurgia. Por que o que aconteceu e tal? Olha, pede para Deus te mostrar, para o Espírito Santo te mostrar se tem alguma coisa que você precisa se arrepender. Se arrependa daquilo. Faz a sua oração de fé, dizendo assim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que se Tu queres, Tu me cura agora. Eu creio, eu recebo a Tua cura. Como filha de Deus, eu recebo a saúde que vem para mim. Entrega nas mãos do Senhor, porque se você faz essa oração de fé, você recebe essa cura. Uma hora ela vai chegar. Não precisa ficar remoendo as coisas. Não fica, porque eu falei, não fica falando do seu passado com Deus. Fala do seu futuro. Fala assim, Senhor, eu já te aceitei a sua herança de cura. Para onde que eu vou? Quais são as pessoas que eu vou impactar? Com quais as pessoas que eu vou falar? Com a minha família? Começa a conversar com Deus sobre a tua vida saudável. Sobre o teu futuro saudável. Não conversa com Deus, muitas vezes, sobre o teu passado culpado, sobre o teu presente enfermo. Conversa com Deus sobre o teu futuro saudável. E aí o presente, ele vai se tornando o futuro de Deus, sabe? Pouco a pouco. Você vai vivendo aquilo que Deus projetou para você. Só que para isso precisa de fé. Que é uma dos princípios que você ensina, que é o que cura. O elemento fundamental. Se você for ver todos os milagres de cura que Jesus fez na Bíblia, cura física, e a maior parte dos milagres dele foram o quê? Curas físicas, de doenças físicas. Se você for na caminhada, Jesus não sentava para conversar sobre um casamento e fazer mediação de relacionamento. Não, ele dava cura física. Ele lidava com milagres. E onde a gente recebe esse milagre?
na saúde, quando a gente vê um cego voltando a enxergar, um paralítico voltando a andar, você vê que ali é a manifestação da glória de Deus, não tem dúvida. Então, Jesus quer operar milagres na nossa saúde, sim. Ele opera até hoje. A gente já vê vários casos de testemunhos. Eu não sou a única, são muitos. Aí você precisa de fé para acreditar que, primeiro, Jesus quer te curar. Primeiro, ele tem cura para você. Primeiro, também é para você. Né? E você sabe que aquilo foi decretado. Você não está sentindo. Ah, não, hoje eu tô com fé. Não é assim. Hoje minha fé tá... Não é fé, é febre, né? Não, exatamente. E aí não pode, tem que ter fé. E Jesus falava assim, vai, a sua fé te curou. Mulher do fluxo de sangue, poder saiu de mim, a sua fé. Vai, filha, sua fé te curou. Vai lá, o servo do centurião, tão grande a sua fé que seu servo já está curado. Filha de Jairo, assim como você creu, ela foi curada. Tudo vai ao redor da fé e de eu professar a fé. Professar a fé como? Pedindo para Jesus me curar. Colocando os meus joelhos ali no meu secreto e falando assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por essa dor de cabeça? O Senhor sabe que estou passando por essa infiltração no meu dente? Você sabe que eu estou passando por esse problema no meu intestino, tal e tal e tal, no meu dedinho do pé, não importa. O Senhor sabe que eu estou passando por isso, eu estou colocando agora nas tuas mãos. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar de mim. E eu estou colocando nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte. E a fé vai banhar tudo isso. E a Bíblia nos garante que nós vamos receber. Ela não diz que nós vamos receber hoje nem amanhã, mas ela nos garante que nós recebemos aquilo que nós pedimos se nós estamos unidos com Cristo, porque Ele está unido com Deus. Então, é fato de que saúde do reino vai ser conquistada na medida em que eu tenho saúde espiritual. Porque a saúde espiritual requer fé. E quando eu tenho saúde espiritual, saúde mental vem por consequência. Porque se eu tenho fé, eu confio, eu fico menos preocupado, eu estou mais saudável da minha mente. E se eu estou com a minha mente renovada, o meu físico vai espelhar aquilo que eu penso e aquilo que eu faço todos os dias. Ou seja, não tem como não ser saudável. Uhum. Hoje, quais são os maiores casos assim que você tem atendido de pessoas que chegam até você enfrentando dificuldades com relação à sua saúde? É mais a questão da saúde dos olhos mesmo ou a parte da saúde do corpo especificamente, não só dos olhos? Quem que chega mais em você e como que você administra isso para que com sabedoria você consiga levar para essas pessoas a compreensão de que medicamentos, tratamentos, todas essas ações são importantes, mas que de fato elas precisam de fé. Como é que você orienta essas pessoas? E quais são os casos? Hoje, graças a Deus, depois de 2017, que eu realmente entendi a minha missão profissional e o meu ministério, né, que eles estavam unidos ali na saúde. Hoje nós, graças a Deus, levamos os nossos programas de saúde natural para mais de 60 países, em 4 idiomas, né, em espanhol, em inglês, até em indonésio. Nós estamos entrando na Ásia agora, levando a saúde do reino, porque eu já agora uno todas essas coisas, né? Então nós temos, graças a Deus, mais de 100 mil alunos por todo o mundo. As pessoas chegam para mim, principalmente por conta de problemas de visão. Mas o que eu percebo é que elas não estão também bem no espírito, não estão bem na alma, então também chegam ansiosas, também chegam com a diabetes, problema de pressão alta, dores nas articulações, junto com problema de visão, que é glaucoma, catarata, miopia, todos os usos de óculos, hipermetropia, todas essas questões, olho seco, porque estressa, então fica seco, moscas volantes, aquelas mosquinhas na visão, isso chega muito para mim. E aí o que acontece? Tem também a ansiedade. Ou então tem também a depressão. Por quê? Porque a pessoa ela vai começando a ficar doente em todas as áreas da vida. Então, eu recebo muitas pessoas, elas chegam até mim realmente para melhorar fisicamente. Encontrei a Tati no YouTube, encontrei a Tati no Instagram, vou seguir ali os exercícios para os olhos, vou seguir exercícios para o corpo. E aí, aos poucos, ela vai vendo eu falando de Jesus, dando o meu testemunho. Então, eu trago por aquela dor. E aí, naquele meio, eu falo assim, olha, vou dizer para você, isso tudo aqui funciona, você vai fazer exercícios, você vai tomar as vitaminas. Eu acho que isso é fundamental você fazer a sua parte. Mas deixa eu te contar a minha história. Eu achava que era só isso que melhorava. Até que eu entendi a verdadeira saúde. Então eu vou falando de Jesus ali depois, uns pouquinhos, falando de confiança, falando de fé, fazendo uma oração. Então hoje eu termino as minhas aulas, faço aula de exercício visual, fico ali 1 hora. Olho para cima, olho para baixo, para um lado e para o outro. Eu falo, gente, no final vamos fazer uma oração? Vamos pedir para Deus entrar nas nossas vidas e na nossa saúde? Então eu fui mesclando essa sabedoria da Bíblia para as pessoas, não dizendo assim, não,
só cuidando do espírito que você melhora. Não é isso, é você fazer a sua parte. Uhum. Vem pra mim com essa dor que você tá na visão. Vem aqui com o seu olho seco. Vem cá, deixa eu te igual apresentar. Jesus, né? Exatamente. Tem Deixa eu te qual é o apresentar problema? aqui a cura que você tá precisando. E Deus é lindo porque muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, você foi resposta de oração. Eu já não sabia mais o que fazer, aí eu estava navegando na internet, achei o seu vídeo e comecei a fazer, e aí, nossa, e aí tem umas pessoas que se surpreendem e falam assim, você é cristã? E você fala de Jesus? Eu falei, E mesmo as pessoas que não são, às vezes chegam até mim porque precisam conhecer a Deus, né? E é uma alegria, eu acho que é uma das maiores alegrias que profissionais de missão que Deus me dá é realmente levar Jesus para as pessoas. Então, quando elas chegam até mim sem conhecer Jesus, e por causa da minha história, por causa dos ensinamentos da Bíblia, não sou eu que convenço nada, não sou eu que faço, mas por apresentar Jesus para elas, o Espírito Santo conseguir trabalhar naquela pessoa, é maravilhoso. Estão aprendendo, pessoal? Então, ela ainda vai terminar aqui o podcast ensinando para você um exercício aí para você melhorar os seus olhos, a sua visão. Ótimo, vamos juntar. Vai ter dica. Mas compartilhei com mais pessoas esse podcast, porque a história da Tatiana é inspiradora e, obviamente, ela tem alcançado hoje pessoas no Brasil e no mundo, como ela mesma mencionou, que estão passando por problemas na sua visão, problemas visuais, mas que, como a gente mencionou aqui nesse podcast, você já entendeu que a causa desses problemas são, muitas vezes, não compreendidas, e aqui a gente conseguiu deixar, através de todo o conhecimento que a Tatiana liberou, de uma maneira muito clara para você, o porquê que tudo isso tem acontecido, né? Mas, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quais são, assim, as orientações básicas que você dá para uma pessoa que ela quer cuidar da saúde dos seus olhos? Existe, por exemplo, assim, a gente sabe que existe para cuidar, para evitar sobrepeso, evitar pressão alta, evitar diabetes. Agora, eu tenho certeza que as pessoas não têm essa consciência de... Peraí, deixa eu ver o que eu preciso fazer para cuidar da saúde dos meus olhos. Ainda mais numa época de tela do jeito que a gente tá. Porque a pessoa fica ali enfiada naquele celular 24 horas. Sim. Né? Os olhos, eu acho que eles estão pedindo socorro. Dizendo assim, procura a Tati. Porque não dá, você precisa de ajuda. Você vai machucar, vai ferir. Né? Então, assim, acho que as pessoas elas não têm essa noção. Não. E eu acredito que isso tem crescido para você em todas as idades, né? Sim. Desde jovens, a adultos, a idosos. Os idosos, coitados, então já tá quase acabando. Ainda ajuda com o celular. Os meus alunos, eu tenho um aluno de 86 anos, estava vendo um vídeo esses dias, tá enxergando tudo, lendo a Bíblia sem óculos. Olha aí, ó. Enxerga melhor que os netos. Olha aí, tá vendo? Isso porque você não tá enxergando, só tá ouvindo esse podcast porque você não conheceu a Tati ainda. Fala, Tati, pra gente, quais são esses cuidados? Então, a cartilha ali... Cartilha básica de cuidados com os olhos. Vamos lá. Primeira coisa é que olho pode melhorar. Porque as pessoas acham que o olho só piora. Eu passei dos 40, eu vou ser escravo de óculos, daqui pra frente é só aumentar o grau, tem que fazer cirurgia. Não, o olho tem músculo. Se tivesse com a maquete dos olhos aqui, eu costumo dar aula com ela, inclusive, que eu mostro essa parte vermelha aqui. Músculo que segura. Como é que você acha que você olha para um lado, para o outro, para cima e para baixo? Músculo, ou seja, músculo é a mesma composição dos músculos do seu braço. Então, quando você vai para a academia e você fortalece os músculos, você alonga os músculos, é o mesmo princípio. Nós vamos usar isso para alongar os músculos ao redor dos seus olhos e também trabalhar músculos dentro dos seus olhos. Sua íris é músculo. Ela abre e fecha a tua pupila. O buraquinho pretinho que tem nos seus olhos, a bolinha negra, é um buraco, na verdade, por onde passa a luz. A íris, a parte colorida, é músculo. A gente só não consegue pensar... E ela contrai, ela relaxa, mas ela faz o quê? Ela, com a entrada de luz, ela regula a entrada de luz fechando ou abrindo. Então, é muita estrutura, tem muito nervo, muito vaso sanguíneo. A lente que nós temos dentro dos nossos olhos tem mais de 30 graus. As pessoas usam 2, 3, 4 graus nos óculos. Nós temos uma lente potente dentro dos nossos olhos que tem mais de 30 graus. Então, é saber que essa estrutura, ela se regenera, ela se fortalece, como qualquer outra parte do corpo. Essa é a principal coisa. E daí, o que eu faço, Tati? Hoje, por que nós temos tantos problemas de visão? Muito mais do que antigamente. Porque nós estamos usando errado os nossos olhos. Nós usamos sem descansar.
Então quer dizer que você não vai usar a tela, não vai usar o celular? Não tem como, nem viver nesse mundo sem isso mais. O que você precisa fazer? Dar pausas para descanso. Então eu usei 40 minutos, 1 hora, tô aqui assistindo o podcast. Quando acabar esse podcast, eu não vou emendar em outro, eu vou parar um pouquinho. Essa geração Netflix tá complicado, né? Vou parar um pouquinho e vou fazer uma série de relaxamentos visuais. Existem vários. Você pode, por exemplo, fazer massagem ao redor dos seus olhos. Você pode parar e olhar longe. Quer ver uma coisa que nós não fazemos? Olhar longe. Nós ficamos muito tempo em salas fechadas. Então, para um pouquinho, vai para a janela e olha longe. Longe é mais de 40 metros. Tira seus óculos. Não fica com eles o tempo inteiro. Então, dá essas pausas. Deixa seus olhos respirarem. Então, não usa mais do que 1 hora qualquer coisa direto. Para por 10 minutos. Faz uma leve massagem. Olha longe. Pisca. 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Nós temos que ter frequência de piscar, porque o piscar ele vai espalhar a lágrima. Por que muita gente está com o olho seco? Porque fica no celular, sem piscar, sem beber água e nessa pequena distância. Se você parar, olhar longe, piscar, você já vai trazer essa saúde para os seus olhos. Relaxar os seus olhos, se expor à luz solar. Inclusive, é um dos princípios até da saúde do reino. As pessoas fogem da luz do sol porque acham que a luz do sol dá câncer, dá catarata. Isso não acontece. Você vai fazer uma exposição, claro que você não vai ficar 2 horas deitado ali, né? No sol, com o olho aberto. Não é isso, mas é você, poxa vida, fazer uma caminhadinha de 10, 15 minutos no sol para, primeiro, sintetizar a vitamina D, porque uma parte boa da vitamina D que nós temos circulando no nosso sangue é porque a luz do sol bateu no óleo da nossa pele e sintetizou a vitamina D. Por isso que muita gente não tem tá com a vitamina D lá embaixo. Precisa suplementar. Por quê? Porque não sai para o sol. Os nossos olhos, eles têm milhares de células que são o quê? Fotorreceptoras. Nossa retina é cheia de células fotorreceptoras. O que é uma célula fotorreceptora? A função dela é receber luz. Que luz que ela gosta? É essa da tela? É artificial? Claro que não. Ela gosta da luz natural. Então, estar na luz natural, 10 a 15 minutos ali por dia. Tenta não colocar, não use óculos de sol. Eu falo isso, as pessoas dizem, pronto. Igor, corte. Não use óculos de sol, vai. Não use óculos de sol. Quando você coloca o óculos de sol, você está dizendo para o seu organismo que está escuro. Tá dando uma sabotada Tá nele. dando bug. Não só no seu organismo, nos seus hormônios, porque tá escuro. Então você dorme pior e você fica com menos energia durante o dia, inclusive, porque o seu ciclo circadiano, que é a sua energia, ele tá completamente, vamos dizer, bugado na palavra leiga. Porque você acha que tá escuro. E o que acontece com a sua pupila? Lembra que eu falei da íris? Ela não abre e fecha a pupila? Então, ela abre quando tem pouca luz. E ela fecha quando tem muita luz. Quando ela fecha, ela forma uma lupa aqui, ó. Que é por onde, se você fizer uma lupinha assim, olhar por esse buraquinho, você vai ver que é mais nítido. Então, tudo que fecha, foca, fica mais nítido. O que acontece com a sua íris quando você tá com óculos de sol? Ela abre. Você fica com menos foco. E aí, você fica com a íris, ela foi feita para eu tô aqui com você agora, daqui a pouco eu vou pra rua e ela vai fechar porque tem sol. E aí, ela abre porque eu entro num lugar escuro. Eu passo por um túnel, ela abre. Eu saio do túnel, ela fecha. Essa mobilidade da sua íris, você vai perdendo. Porque você não tem diferença de luz. Você tá sempre na mesma luz. Tem óculos, por exemplo, que faz aquela transição sozinho. O que você está falando para sua íris? Íris, vou te botar numa cadeira de rodas, sabe assim? Nossa, faz muito sentido. É como se você quisesse emagrecer, mas você anda naqueles carrinhos de supermercado. Então, você quer se movimentar, você quer ter mais visão, você acha que você está protegendo. O problema é que as pessoas acham que estão protegendo a visão. Mas não é. Nós temos uma camada de melanina. Uma das capas das camadas da nossa retina é melanina. Nós temos um óculos escuro dentro dos nossos olhos. Nossos olhos foram projetados por Deus para receber o sol. Então, você pode ficar tranquilo. Você não vai ficar ali no sol, né? Vamos ver quanto tempo. Não é isso. É só viver sem óculos de sol. Se você tirar o óculos de sol... Outra coisa, se você parar de dormir num quarto que tem luzinha da TV, luzinha da internet, luzinha que entra e é do Wi-Fi, aquela luz piscando do carregador do celular também... Vai, fala pra minha esposa ouvir. Irmão. Ai, vai, meu Deus. fala. Falar pra esposa. Fala, não Deus. pode dormir num quarto que tem luzinhas piscando para tudo quanto é lado, com a televisão ligada, com o carregador piscando. A sua pálpebra é translúcida. Quando você fecha o olho, você continua vendo as luzinhas. Então, você vai passar a noite, que era para você descansar, o nervo óptico, exercitando ali. Vai vindo informação. Aí acorda com o olho cansado. Tem gente que acorda cansado já. E aí, lógico, a mesma coisa da salsicha. Não vai fazer mal no dia seguinte.
Fala pra minha esposa. Mas daqui 10 anos, você tá lá no meu canal do YouTube falando, você vai perdendo a visão, não sei o que tá acontecendo comigo. Por quê? Porque você não soube cuidar. E eu digo que Deus é tão perfeito que ele nos fez uma máquina perfeita. Os olhos, quando você estuda os olhos, você vê que é incrível. Em frações de segundo, Douglas, o que a gente vê é captado, passa, ajusta aqui na nossa íris, passa pelo cristalino, pelo vítreo, que são meios transparentes para levar a luz para a retina. Quando chega aqui, essa célula transforma a luz em impulso nervoso. Então, quando vai para o nosso cérebro, ele vai uma imagem ponta-cabeça, cruzada. Nosso cérebro descruza, leva para a parte que é mais longe aqui do nosso olho, que é a base occipital aqui do cérebro, para produzir essa imagem para a gente. Tudo isso, ó, milhares. Estou olhando para cá, estou olhando para cá, isso está acontecendo. Então, é uma máquina perfeita. O problema é que a gente atrapalha a máquina. A gente vai lá, bota óculos escuro, a gente não descansa, a gente dorme num quarto completamente claro, não vai para a luz do sol. Não olha longe. Esses são os principais erros. E usa óculos o tempo inteiro. Tenho certeza que quem usa óculos e está me ouvindo pode estar pensando assim, essa moça está louca, porque eu preciso de óculos até para ouvir. Tem gente que fala, tira o óculos com surdo. Não é verdade. Você não precisa de óculos para ouvir. Eu tenho certeza que, a hora que você levanta, você conhece o caminho para chegar até o banheiro. Você não vai se perder, não vai esbarrar em nada. Não põe. Vai, eu vou ver a televisão, vou ver o celular, eu coloco. Mas aí eu tiro. Eu tiro mais do que eu coloco para dar essa mobilidade para a sua visão. E aí, quando a gente entra com estímulo muscular de estirar, né? Alongamento, fortalecimento. Por isso que eu falo, olha para cima, olha para baixo, olha perto, olha longe, luz do sol. A gente trabalha com estímulos luminosos também, luzes coloridas para quem perdeu a visão, enfim. Isso vai retomando a função que a gente foi perdendo por conta de maus hábitos, né? É lógico que tem problemas de visão que são congênitos, né? Que a pessoa nasce, alguma coisa assim. Mas é a minoria, 10%. 90% é estilo de vida e o jeito que nós usamos a nossa visão. Meu Deus do céu, do céu, do céu, do céu, aí, ó, do céu. Vai sair enxergando bem ainda. Quanta coisa. Agora, a gente vê, por exemplo... no caso de pessoas que têm problema de visão, né? Que nem, por exemplo, um dia minha cunhada chegou lá com óculos. A médica falou que eu tenho que usar, senão a minha visão vai piorar. Pois é. E agora, como é que faz? Usa ou não usa? Tem que usar. O médico disse que não é pra tirar. Agora a Tati tá dizendo que tem que tirar. E agora, como é que a gente resolve isso? Usa quando precisa, não usa quando não precisa. Ah, entendi. E aí, olha só, para você entender. Eu, antes de conhecer o método de exercícios, eu usava o tempo inteiro. Eu só piorei. A maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui podem concordar comigo, que usam o tempo inteiro e o grau só aumenta. Por quê? Porque você não está tratando a causa. A causa, por exemplo, de uma miopia é o globo ocular maior do que o normal. Você coloca uma lente de um óculos, você só está direcionando o raio de luz, mas você não está mudando a forma do olho. Quando eu mexo na musculatura, é quando eu vou ajustando o formato do olho. Então, eu vou trabalhando na causa. O óculos não trabalha na causa, e aí nós não somos ensinados a ter bons hábitos visuais. A gente acaba forçando sem saber. Fica no celular, não dorme direito, não come direito, tem alimentação também que é péssima, não vai pro sol, enfim. Então, a gente vai piorando. Então, nem é o fato de, eu vou usar o tempo inteiro ou não vou usar nunca. O fato é de você cuidar da causa do problema. Então, você vai usar, segue as orientações médicas normalmente, só que você vai... o podcast. Aí vai dirigir, né? Ai, meu Deus, a Tati mandou. Não, gente, pode, coloca quando precisa, tira quando não precisa. A questão é que quando você vai exercitando, você vai precisando menos. Entendi. Ficando mais tempo Tem sem. alimentação correta para a saúde dos olhos? Tem uma alimentação que ela é voltada para a saúde dos olhos, né? Correta. A alimentação equilibrada é a melhor para todos nós sempre, né? Mas tem alguns alimentos que são ótimos. Ovo é maravilhoso. Aí, ó. Por isso que eu enxergo bem. Aí. Ovo pra caramba. Come 12 ovos, né? Ovo todos... Não é 12, gente, brincadeira. Mas assim, a parte amarela, a gema tem luteína. E luteína é um carotenoide maravilhoso para mácula, para visão de detalhes, para foco. Então, é sensacional. Não come ovo, se é vegano e tal, precisa suplementar. Até pra gente que come ovo, é muito legal suplementar com luteína. É um suplemento, uma vitamina muito boa para a visão. Cenoura, clássica cenoura. Faz bem para a visão, por causa da vitamina A. Pescados, peixes, linhaça, ômega 3, né? Que tem o ômega 3, então é o óleo que ajuda na composição da lágrima e também protege o nervo óptico. Frutas vermelhas que tem bastante coisas para radicais livres, são boas também. E verduras escuras, couve, rúcula, agrião, também tem luteína. A água de coco também é muito bom. A geleia dos nossos olhos se chama vítreo.
né, o humor vítreo. E ela tem uma base de composição de ácido hialurônico, que é a mesma que existe na água de coco. Olha. Então, é muito... Água de coco natural, gente. Não é água de coco de caixinha. Não é industrializada. É a natural. Para ali naquela perua que vende água de Acabou coco. agora. Vocês acharam que a água que estava dentro da caixinha era de coco. É, assim, tem uma parte dela que é, outra parte que não é, né? Então, melhor... Vamos evitar. Melhor é a natural. Enfim, não... Coco. Coco. Exatamente, água de coco é muito bom. E exatamente isso. Cenoura, verdura escura, ovo, água de coco e peixe... Muito bom. Você não pode comer peixe, semente de linhaça. Ou a suplementação, né? A suplementação é importante também. Ômega 3, vitamina A, luteína. Isso todos são maravilhosos componentes de vitamina B para a saúde dos olhos, a saúde do nervo óptico. Então, é um cuidado que você... A mesma coisa que a gente cuida para o corpo. A gente está acostumado já. Hoje em dia se fala muito de vitamina, de fazer exercício. Você vai para um cardiologista, você vai para um médico... Você está com dor no joelho, ele fala para você, vamos fazer fisioterapia? Vamos, não fala? Então, eu creio que daqui a pouquinho isso vai acontecer também na oftalmologia. A gente vai chegar e também vai sair de lá com algumas orientações de exercícios, de movimentação. Ela é relativamente novo, mas é antigo. Esse método ele é bem antigo, ele é centenário, na verdade, mas é que esses conhecimentos... E eu digo que nós cristãos deixamos que isso fosse roubado da gente, sabe, Douglas? Muitos conhecimentos naturais, eles foram roubados, assim, por esoterismo, por práticas que não são de Deus mesmo. E a gente, como cristão, às vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo. A gente fala, não, será que isso é de Deus? Será que não é? Então, a gente precisa pegar de volta isso que Deus deixou para nós. A luz do sol, Deus deixou para nós. Os alimentos, Deus deixou para nós. As ervas de onde se fazem chás, de onde fazem compressas. Tudo que é usado vitamina, né? fruta. Exatamente, é nosso. É dos filhos de Deus. Ele deixou pra gente, a gente precisa usar. Muito bom. O que lá na internet hoje que você fala... que te traz mais atenção das pessoas? Assim, teve algum conteúdo lá que você viu que viralizou, que as pessoas começaram a comentar e que fez muito sentido para você depois daquele vídeo? A gente sempre tem, né? A gente que tá na internet tem aquela... Nossa, esse vídeo aqui me chamou a atenção de todo mundo. Tem alguma coisa que eu tenho um vídeo que ele foi, assim, histórico. Até hoje, ele vai, eu acho que ele já tá chegando a 5 milhões de visualizações, impressionante. Que é onde eu ensino 3 passos para você ver de longe sem óculos. Pronto, 3 passos para você ver de longe sem óculos. O Igor chegou a espumar lá no canto da boca agora. O diretor que fica lá editando vídeo. Eita, aí você precisa, tadinho. Editando vídeo. Quantas horas você fica editando vídeo, meu filho? É muita coisa, viu? É bastante tempo. Muito tempo. O dia inteiro na frente do computador. Agora você vai colocar... É que ele tá querendo mostrar serviço aqui, entendeu? É que ele fala, não, quase não fico, não vou dar não. Ó, tu coloca um alarme no seu celular a cada 1 hora. Para 5 minutos, levanta, vai ao banheiro, faz qualquer outra coisa, bebe água e olha longe. Um dos passos para você ver bem de longe sem óculos é olhar longe. A gente não olha longe, sem óculos. E pra quem tem TDAH, faz o quê? Ele vai olhar longe, vai ver o passarinho, daqui a pouco ele foi-se embora com o passarinho e esqueceu de trabalhar. 5 minutos, aí você bota no alarme. Bota o alarme de novo, volta. hein? É botar o alarme pra sair e botar o alarme pra voltar. Volta, na hora do almoço. Pega 5 minutinhos, dá nem que se for uma volta no quarteirão na luz do sol, pra sua pupila fazer, ó, porque a hora que a íris fecha a pupila é a hora que você vai ter mais foco. Então, se ficar o tempo inteiro em sala fechada, você vai ficar com cada vez menos foco, porque a pupila vai ficar mais dilatada. Então, lembra quando dilata a pupila? Vai fazer exame no médico, dilata a pupila, não enxerga nada, sai de lá, não vê ninguém. É isso, você vai dilatando a pupila até não enxergar mais. Então, vai dar uma voltinha no sol. Primeira coisa, então, tira óculos e olha longe. Peraí. É o vídeo. A dica do dia. Como é o nome? Qual é o título? 3 passos para ver bem de longe sem óculos. 3 passos para ver bem de longe sem óculos. Vai lá. Passo 1. Primeiro. Posso olhar para lá? Pode. Passo 1. Primeira coisa, olha longe sem óculos. Para um míope, isso parece de outro mundo. Mas você vai chegar na janela, eu vou te dar o passo. Você vai chegar na janela. Você vai fazer isso aqui, ó. Tirou o óculos e vai olhar longe. E você vai ficar ali piscando e olhando longe sem óculos. Isso é muito importante, porque quem é míope não tira o óculos pra nada. Vai tomar banho e vai de óculos. A hora que vê, já tá com a água caindo aqui. Sério, eu tenho amigos que me ligam. Falam, Tati, não consigo tirar nem pra tomar banho. Eu falei, consegue. Então, olha longe, você pode fazer 5 a 10 minutos por dia. Não é muita coisa. Só de você ficar olhando longe, sem óculos e piscando. O que você vai fazer? Você vai trabalhar também a sua visão de detalhes perto. Porque a gente pensa, o preto vai influenciar longe, então eu vou fazer um exercício aqui, a gente já faz também um exercício visual, para a gente sentir
o efeito dos exercícios visuais para perto, isso vai ajudar longe. Então, vamos fazer o seguinte: a gente olha para a palma da nossa mão. Se você estiver ouvindo Todo a mundo gente olhando pra aí, palma da mão. se você estiver ouvindo a gente aí, tira os óculos, né? Que o Douglas não usa, eu também não, mas se você estiver usando, você vai tirar os óculos. Tira aí, editor, agora o óculos. Você vai olhar para a palma da sua mão, vai só ouvir minha voz agora e vai olhando para os detalhes da palma da sua mão. Você vai nem tão perto e nem tão longe, uma média distância. Deixa eu colocar mais para cá. Isso, nem tão perto, nem tão longe, uma média distância. É muita E coisa. você vai dar tempo de bastante contemplação tempo, para visão de quase o dia detalhes. inteiro Então, na você vai frente do reparar nas computador. dobrinhas, você vai reparar nas suas digitais. Tati, mas não enxergo nada. Enxerga, tá enxergando a tua mão, respira fundo e você vai aos poucos piscando e deixando essa visão chegar até você. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ativar o equilíbrio entre um olho e outro e também fazer uma musculação intensiva aí para sua lente, os músculos que seguram a sua lente que está dentro do seu olho. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ver qual é o seu olho mais forte para perto. Você vai cobrir um, Douglas. Só testa aí. Testa um, testa o outro. Você vai descobrir qual é aquele olho. Às vezes a diferença não é tão grande. Às vezes é. Que vê melhor para perto. Você vai descobrir qual é o olho mais forte. Descobriu? Direito ou esquerdo, Douglas? Eu acho que o direito. É. Né? Às vezes a diferença não é tão bem grande, mínima, não. é. Mínima. Então, nós vamos cobrir o direito. No seu caso, se você está me ouvindo e os seus olhos, o mais forte é o esquerdo, você vai cobrir o esquerdo. Então, não precisa fechar, Douglas. Faz uma conchinha assim, ó, para você não amassar ele. Deixa ele aberto e só cobre ele lá dentro. Não Isso. acaba com o olho, né? Vai ficar cego. Aí, você vai olhar os detalhes só com esse olho mais fraco um pouquinho. Todos nós temos um olho mais forte e um olho mais fraco, tá? Normal. E aí, agora nós vamos fazer muita musculação. Douglas, traz a sua mão bem pertinho do seu nariz e a gente vai olhar os detalhes assim, bem de perto, bem de perto. E aí, você vai passando mesmo os detalhes na frente do seu olho mais fraco. Vai passando, põe as digitais. Fica um negócio meio esquisito, meio incômodo. Pode trazer mais perto mesmo, mais perto. Tô Tá confuso com o confuso? olho agora. Tá. Não tem problema não. Troca de mão que acho que vai ficar mais fácil. É. Isso. Traz ele bem pertinho. Pode quase encostar no Tá. nariz. Vai. Mais. Isso, bem perto. Isso. Vai ficar meio embaçado, meio estranho. Não tem problema, é isso mesmo. A gente tá fazendo o que aqui? Muito perto. É como se você estivesse agora fazendo aquele supino na academia e você vai fazer uma musculação intensa. Volta agora na posição normal. Deixa coberto ainda o seu olho. Pisca, olha os detalhes, respira. Isso. E agora a gente vai fazer de novo. Bota lá pertinho do nariz. Traz mesmo para perto e vai. Pisca. Olha todos os detalhes. Vai passando a palma da mão. Vai mais pertinho ainda, Douglas. Isso. É quase encostando no nariz. Pisca. Pode trazer mais perto um pouquinho. Mais perto. Isso. Olha para os detalhes. Volta agora na posição normal. Isso. E agora descobre o olho que estava coberto. E repara como que ficou agora os detalhes, alguns detalhes da palma da mão. Ficou mais nítido, né? Exatamente. Não parece que a palma da mão cresceu? Uhum. Tá gigante? Olha só, quando a gente faz essa ativação, e aí você pode olhar longe e ver que a visão do seu olho mais forte, que você cobriu, está mais clara. E a visão do olho que você não cobriu, ela está mais presente. Uhum. A gente ativou a mácula, que é a região de detalhes da retina. Ativamos a lente, que é o cristalino, que faz essa visão para perto, e equilibramos os dois olhos. Então, a gente fez uma super ativação de perto aqui, que também melhora longe. Se a pessoa fizer isso, ela não tem como ter essa visão envelhecida depois dos 40, porque é exercício. Se ela exercitar essa musculatura, a gente não tem mais longevidade, já não tem tantas pesquisas que falam a longevidade, se você faz exercício e come bem. Uhum. Mesma coisa para os olhos. Se ela começar a exercitar os olhos dela, um pouquinho que a gente fez, você já sentiu. A gente tem protocolos para miopia, para catarata, para música volante, como se fosse um treino mesmo, né? Um treino para cada problema de visão. 30 minutos, às vezes 40 minutinhos por dia, já são suficientes para dar ganhos significativos, assim. Eu tenho alunos que em 2 semanas já não precisa mais usar colírio lubrificante, já começa em alguns meses diminuir o grau dos óculos, pessoas que chegam até as minhas mãos que conseguiram realmente voltar a enxergar. Nós temos casos documentados, são milhares de pessoas que realmente a gente faz questão de pegar os testemunhos. Eu tenho muitos testemunhos no meu canal por causa disso, porque é difícil de acreditar.
Então, eu já pegava esses testemunhos. A Bíblia ama testemunhos, né? Eu já pegava esses testemunhos antes, que eu falava, as pessoas têm que ver outras pessoas melhorando. Só o meu caso talvez não seja o suficiente. E alinhamento entre os dois olhos, como aconteceu comigo, olhos branquinhos. E realmente, para a visão de perto, para a visão de longe. Tem gente que perde a visão lateral e aí não pode dirigir. Então, tem exercícios que são bem doidinhos. A gente usa uns cartões e joga bolinha. Tudo isso para melhorar a saúde dos olhos. Então, como é o nome? Os 3... 3 passos para ver melhor de longe sem óculos. Então, qual é o Lá no primeiro? meu canal. Primeiro, tá certo, vamos lá. Os 3 passos. Vamos tirar os óculos primeiro. Vamos olhar longe sem óculos e piscar. E quando você faz essa ativação para perto, você melhora longe. Então, a gente vai ativar o perto para melhorar o longe. E aí, se quiser fazer, tem vários. No meu canal tem muitos exercícios para todos os tipos de problema de visão, para criança, inclusive. Eu já tratei muita criança com problema de visão, então a gente faz os exercícios em forma de brincadeiras e muita oração lá pelos olhos também. A gente faz muita... tem bastante coisa. Quem quiser saber Então, mais vai gostar. Primeiro, tira o óculos, olha longe, aí depois faz aquele exercício ali com a mão. Tira os óculos primeiro. Tira os óculos. Porque o míope quase não tira óculos. Então, tirar os óculos já é um passo. Deixar bem frisado. Tira os óculos. Vai para a janela. Olha longe sem óculos, 5 a 10 minutinhos por dia, piscando. E o terceiro, você pode ativar essa visão de perto. Então, eu olho para a palma da minha mão, descubro qual é o olho mais forte, cubro o olho mais forte e faço a musculação. Ó, trago, olho um pouquinho e volto. Aí depois eu vou trazer de novo, olho um pouquinho e volto. Nisso eu já equilibrei meus 2 olhos, trabalhei meu foco. E aí eu vou olhar longe e você vai ver que vai ficar diferente. Muito bom. Vê se aprende aí a fazer em casa, vai dar super certo para você. Agora, esse livro aqui, Saúde do Reino, como foi a sua inspiração? Como foi desenvolver todo o conteúdo desse livro e dar vida para ele? Gente, esse livro, eu fui curada em 2017, né? Mas eu publiquei esse livro faz pouco tempo. Eu digo que eu fiquei gerando ele por quase 7 anos. Foi desde lá? Desde lá, porque como eu estava ainda conhecendo a Bíblia, eu me sentia muito insegura ainda de falar para as pessoas sobre isso, né? Eu acho que quase todos nós, quando recebemos o nosso chamado, a gente se pergunta, mas por que eu? Mas como eu, né? E eu fiz essa pergunta muito tempo pro Senhor, falando assim, Senhor, sério? Eu vou falar mesmo disso? É isso que eu tenho que fazer? E faz mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a perguntar pro Senhor, uma busca muito grande, né? Senhor, de propósito, de ministério, que Ele me mostrasse, que realmente onde Ele queria me usar. E eu fiz um jejum para isso, olha o jejum. Eu fiz um jejum para isso e eu fiz de 48 horas. No final das 48 horas me veio a palavra livro, assim, me veio muito forte livro, nada mais. Livro. E eu falei, Senhor, é para eu contar realmente, né, o que aconteceu comigo. Você já deu tanto seu testemunho da visão, eu quero que você dê o seu testemunho de mim. Então, eu comecei a gerar esse livro capítulo por capítulo. Eu escrevi cada palavra dele, e muito lindo, porque Deus foi me fazendo viver esses princípios. Por exemplo, de cuidar da alma, aquela história que eu contei sobre refluxo, foi exatamente quando eu estava escrevendo o livro. Preocupada com o que ia acontecer, preocupada com preocupada que horas que vai ser, como que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço. E aquilo foi me preocupando, me gerando refluxo, ou seja, ele foi me ensinando ao longo da jornada de escrita do livro, trazendo testemunhos também. Eu fui, antes do livro ser publicado, inclusive quero agradecer demais a Editora Vida, que acreditou nesse projeto, eu dava aulas, nós damos aula, eu e meu marido, sobre saúde do reino. Nós já dávamos aulas para os alunos, né? E então nós transformamos um pouco dessas aulas também nos temas do livro. Então, dar essas aulas também foi um aprendizado muito grande para mim. Eu dei uma aula de perdão, onde muitas das pessoas que estavam ali não conseguiam perdoar o erro médico. Porque eu já acabo recebendo um erro médico. Não conseguiam perdoar muitas coisas difíceis. E aí uma das meninas, num comentário, falou assim, eu perdoo o assassino do meu filho. E quando ela falou isso, ninguém mais tinha... acho que não tem algo pior. Então, passar por esse momento, e eu conto isso no livro, passar por essas experiências com os alunos, foi um grande aprendizado para mim. Então, eu sou muito grata a Deus, porque o Espírito Santo foi conversando muito comigo durante esse livro. E eu realmente... Quando nós publicamos, nós oramos muito por ele e eu sinto muito, Deus já falou muito com a gente que esse livro ele vai realmente levar cura para as pessoas. Pessoas que às vezes até conhecem os princípios, mas não aplicam. Pessoas que
muitas vezes estão espiritualmente saudáveis, mas simplesmente não se atentaram para que na Bíblia tem também promessa de cura, para que ela tem que pedir pela saúde, e pessoas que não conheciam a Jesus e que estão doentes vão conhecer a Jesus. Então é algo que agradeço a Deus todos os dias mesmo, por ele ter nascido. Muito bem. Tatiana Capanema tá aqui. O livro, você vai conseguir acessar esse livro aí em todas as plataformas de venda. Você consegue adquirir o livro da Tatiana Capanema, tá bom? Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar com a gente. A gente tá todo mundo aqui enxergando melhor a partir de agora. Que bom. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito do papo. Parabéns por toda a sua trajetória, pelo seu testemunho, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e que agora você tem transformado isso em forma de mensagem e tem levado para as pessoas essa transformação. Olhando para aquela câmera ali, Tatiana, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui te ouvindo hoje? Deus quer curar você. Jesus que cura é o mesmo ontem, hoje e sempre. Peça a Ele com fé, porque já está escrito na palavra que você recebeu a cura. Então acredite nisso, siga se alinhando com o seu propósito, fazendo o bem para você, para as outras pessoas, expandindo o reino, porque saúde do reino vem para a sua vida como consequência. Que Deus te abençoe muito. Muito bom. Tatiana Capanema, pessoal, aqui no Espiritualmente Podcast. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Tatiana Capanema ou Tatiana Gebrael Capanema, que é o meu sobrenome do meio. Então, se a pessoa colocar Tatiana Capanema, Tatiana Gebrael Capanema, vai encontrar as redes sociais, vai encontrar o canal do YouTube, vai encontrar as redes sociais no Instagram. Lá tem muito exercício também, se vocês quiserem aprender mais. E o livro é realmente só digitar Saúde do Reino, que ele já está divulgado em todas as mídias, nas livrarias, é fácil de encontrar também. Muito bom. É isso, pessoal. Vem aqui embaixo, se inscreva. Se você acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que faz parte da audiência da Tatiana, você que aqui faz parte da audiência do Espiritualmente Podcast, ainda não se inscreveu, lembre de se inscrever, acionar o sininho. Você tem aqui logo abaixo dos comentários um cifrãozinho ali que você aperta, que é o Valeu, que é onde você apoia o nosso trabalho, ajuda a gente ali com uma doação, com uma oferta, para a gente continuar fazendo cada vez mais um trabalho melhor para todos vocês aqui do nosso canal, tá certo? Lembra de compartilhar com mais pessoas, provavelmente você tenha alguém que precisa cuidar da saúde dos seus olhos, e esse podcast, ele é um podcast completo, porque a gente está falando aqui da saúde física dos olhos, mas também a gente está falando dos olhos da alma, a gente está falando da espiritualidade. Então, você vê, as pessoas, elas vão ter aqui o combo completo nesse podcast, tá bom? Então compartilha para mais e mais pessoas. E eu te aguardo no próximo episódio do Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração, até o próximo episódio. Tchau!